É de Limoeiro. Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como estamos? Deixa eu já colocar aqui meu assunto para hoje, né? Para que você, quando chegar, já o encontre aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Hoje nós vamos estar falando exatamente da temática Os Escolhidos, dentro do autoconhecimento masculino. Ou, se você preferir, a gente vai estar falando de autoconhecimento masculino dentro dessa temática aqui, Os Escolhidos. E hoje nós vamos estar com eu, o Wellington Marx, o meu primeiro, o dono da, né? Aquela pessoa que chegou para nos ajudar aqui com a hashtag. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você vai estar passando aqui pelo YouTube, seja bem-vindo também. E, por favor, não saia dessa live sem se inscrever. Me dê aqui um minutinho para que eu possa estar convidando o nosso pessoal, tá bom? Só mais um instante, por favor, e a gente já vai estar aqui, ó, dando atenção para você. Então, pega esse aviãozinho aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda! E aí vamos aqui, ó, compartilhar, principalmente com os nossos amigos online, né? E aqueles que puderem vir ficar conosco esse pedacinho da tarde, beleza. E quem não, passa depois, tá? Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, tenho duas filhas, e eu desde ali, né, um pouquinho miados talvez ali da pandemia, nós viemos aqui para o digital para estarmos partilhando, conversando, indo buscar conhecimento e dividindo com você, tá? Para poder a gente fazer a construção de um mundo bem melhor. Melhor para mim, melhor para você, melhor para os meus filhos e para os seus. Porque se queremos alguma coisa diferente, somos nós que vamos fazer esta coisa acontecer. Tá? Então, esse é sempre o meu chamado, esse é sempre o convite que eu faço para você. Não se esconda, né? Faça alguma coisa para poder mudar, porque é a partir da gente que tudo começa. Só mais um instante, porque eu só gosto, né, de compartilhar isso aqui com duas pessoas, Deus e o mundo, tá? Se você não vir, não está no meu controle. Se você vir e não ficar, também não está no meu controle. No meu controle está poder compartilhar com você. Então, só mais um instante. Amo quando eu encontro as pessoas online, porque assim eu já aviso que estou por aqui, tá? Então, seja bem-vindo e bem-vinda. Se você está trabalhando, bom trabalho. Se você passar a noite, boa noite. Se você passar durante o dia, amanhã ou depois, bom dia, tá? Seja bem-vindo e bem-vinda. Nós já vamos aqui, ó, você chegou, não vi você chegar. Seja bem-vindo, Wellington. Seja bem-vinda, Lenilda. Seja bem-vinda, Josefa Fontes e Irislene Paiva. Codó pro mundo. Seja muito bem-vindo, Maranhão. Lenilda, boa tarde, Maria Viana, seja bem-vindo, Iris está por aqui, já peguem aí o aviãozinho também de vocês e vocês aí já comecem a compartilhar, tá? Hoje nós vamos estar trabalhando e desenvolvendo mais uma vez aqui com todo o prazer do mundo, essa hashtag o dono dá, né, onde eu tive ali as respostas às minhas orações, né, tivemos aqui o primeiro dono dá e todo mês ali comigo, me ajudando a defender, fazer a defesa, né, onde você eu daqui, você daí, a gente vai poder estar construindo e principalmente a gente vai poder estar colocando esses homens, né, naquilo que é deles. Olha que pretensão essa nossa. Nós só queremos que você cuide do que é seu, mas cuidando do que é seu é pelo menos um para me dar trabalho. É mais um para estar aqui me ajudando, tá? Então, Flávio Bonácio, seja muito Bonátio, seja muito bem-vindo, Flávio, tá? Eu sou Maria Viana, como eu falei para vocês, eu moro aqui na cidade de Santos, né? E a gente tem hoje essa responsabilidade, tá? Essa responsabilidade onde nós somos os donos da e as donas da, e assim nós vamos falar entre as pessoas que são separadas para estarem aqui como escolhidas. Não são separadas por mim, são separadas por Deus. E antes que eu chame aqui esse meu menino, né, top, lindo, maravilhoso, eu quero falar para vocês um pouquinho dessa diferença entre você ser, né, uma pessoa que escuta o chamado ou a pessoa que, além de escutar o chamado, você também é escolhido. Né? Eu tinha colocado meu comentário, o meu menino não ficou aqui, né, fixado, deixa eu fixá-lo novamente. Tá? Deixa eu fixá-lo de novo, porque a gente vai ter aqui, olha, para estar falando exatamente do tema de hoje, os escolhidos.
dentro do autoconhecimento masculino. Ou se você quiser, a gente pode estar trazendo aí o autoconhecimento masculino, mas trazendo para as pessoas escolhidas para estarem falando desse tema e para estarem vivendo aí um chamado de poder ser escolhido. Então, falar a diferença entre ser chamado e ser escolhido é o que nós chamamos e dizemos, né, que todos nós, todos, sem exceção, todos nós fomos chamados a alguma coisa, tá? Todos nós, além de chamados, nós fomos convocados. Nós fomos convocados para viver aqui uma missão. E antes da gente chegar aqui nesse mundo, a gente aceitou essa missão. Então, a primeira missão que a gente tem, né, e o chamado que a gente teve foi para ser salvo. Né? Nós já temos esse chamado. O Senhor nos chama a viver a santidade, o Senhor nos chama aqui a ter essa santidade e viver como escolhido para ter essa salvação. Eu posso, além de ter sido chamada, eu posso também ser uma das pessoas escolhidas para estar junto dele, fazendo a diferença enquanto eu estiver por aqui, tá? Então, continuem aí se saudando, sejam todos muito bem-vindos, principalmente aqueles que estão chegando e eu não estou vendo, tá? Seja bem-vinda, Gláucia Policarpo. Então, a gente foi chamado, todos nós somos chamados a sermos aqui os co-herdeiros com Cristo, todos nós somos chamados. Agora, além de chamados, nós também podemos ser os escolhidos, tá? É feito o chamado, o convite é aceito ou não. Entre aqueles que, além de ter sido convidado, né, aceitaram, vão existir aqueles que Deus vai tirar. Entre todos, Deus vai separar alguns. Deus, daqueles que eles separarem, ele vai estar esperando muito mais. Ele vai estar colocando muita expectativa, porque são aqueles separados entre os chamados que ele vai escolher para poder estar levando uma mensagem, para poder estar direcionando os outros, para poder estar liderando, para poder estar governando, para poder até estar conduzindo esse povo dele. Tá? Em todas as coisas, em todos os lugares você vai encontrar pessoas que têm dons, pessoas que têm talentos, que são, às vezes, não tem tanto preparo, né? Não tem tanto preparo quanto aquele que foi lá, pagou, estudou para aprender aquilo. E tem pessoas que naturalmente elas já vêm com esse dom. Lucicleia, seja muito bem-vinda, tá? Então, aqui a gente vai descobrindo e vai se entregando, né? Como é que Deus chama todos, a quem Deus vai dando dons diferentes, a quem Deus vai dando talentos diferentes, e aqueles que são, além de ter sido chamado, eles também vão sendo ali escolhidos. Para a gente viver aqui, né? O dono dá, e para a gente viver a dona dá, todos nós, temos talentos nas nossas mãos, todos nós temos dons que Deus já nos entregou. Agora, quando nós já estamos com esses dons, esses talentos nas nossas mãos, a expectativa que Deus tem da gente dar o retorno, o 100 por 1 daquilo que você tem. Como é que a gente já está fazendo isso? Ou será que a gente entende que tem de verdade essa responsabilidade de corresponder à expectativa de Deus na produtividade daquilo que Ele entregou? Tá? Então, é nessas reflexões que a gente vai aqui tentando ajudar você, porque não depende só de mim, não depende só das pessoas que vão chegar aqui e trazer uma mensagem para você. Vai depender da maneira como você vai acolher, vai depender como você vai entender, vai depender de como você vai escutar de novo, né, o chamado que a gente está fazendo para tentar lhe esclarecer alguma coisa, para você chegar no seu propósito, né, que eu pelo menos costumo dizer tanto, a gente corre tanto atrás de querer descobrir esse propósito de vida, e esse propósito de vida, ele é o único, exclusivamente e apenas do Senhor, porque o propósito é dele, a vida também é dele. A gente só vem aqui como convidado para estar aqui cumprindo essa missão, tá? Então, por isso, todos nós somos chamados a alguma missão na vida. Entre todos os chamados vão existir os escolhidos também para cada missão na vida, tá? Então, por isso, o chamado é para todos, mas a escolha é Deus quem faz, tá? Em João 15:16, e depois eu chamo, porque depois, minha filha, eu vou só entregar lá e vai ir pro dono, tá? Então, em João 15:16, vai estar escrito assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, tá? E em Mateus também vai estar escrito assim, ó, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, todos nós,
eu, você e todos, acredite, do mais infeliz que você veja, ao que você encontrar que esteja vivendo na maior bonança, tá? Então não interessa, todos nós fomos chamados e fomos escolhidos para alguma coisa, mas o Senhor, ele não obriga você a nada. É preciso você dar o consentimento. Então, todos nós temos talentos que Deus pôs em nossas mãos. Temos os dons. E Deus vai chamando a gente para a gente poder estar realizando, né, tudo isso que Ele chama para a gente. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, tudo isso que Ele nos entregando, Ele vai colocando na nossa mão, né? E aí ele vai dizendo, ou você vai, ele te chama, e você só vai, sem saber ainda o que é que tanto lhe espera ali pela frente, você pode já ir acreditando e dizendo, eis-me aqui, tá? Ele nos escolhe. Você aguenta só um pouquinho aí, por favor, tá? Ele nos escolhe, nos capacita e deixa muitos, mas são muitos mesmo, sem entender depois o que é que aconteceu conosco, porque as pessoas já nos conhecem. E a gente vai vivendo ali de uma determinada maneira, e às vezes a gente começa, dá esse eis-me aqui, Senhor, dá esse consentimento, e acontece uma reviravolta na nossa cabeça, ou no nosso jeito de acessar as coisas, que todos aqueles que estão vivendo perto da gente, eles não nos reconhecem mais, ou eles não entendem a lógica, como é que Deus escolhe uma pessoa dessa, né? Como é que pode? Porque Ele escolhe. É Ele quem escolhe, é Ele quem capacita, é Ele quem vai fazendo do jeito que Ele quiser, tá? Então, nesse momento que o mundo está passando, nesse momento que as coisas estão se transformando, quais são os chamados que você tem escutado, ou qual foi o chamado que você até hoje você abafou, né? Porque esse impacto mesmo só acontece das pessoas ficarem assim impactadas conosco, que a gente pega tudo o que é nosso, tudo o que é talento, tudo o que é de melhor e a gente vai botando ali para dormir, vai deixando ali quietinho. Por a gente deixar dormir, é que às vezes acontece, eu estou levantando as 4 bombas só para soltar na sua mão, tá? Às vezes acontece de ser preciso umas tempestades nas nossas vidas, né? Acontece uma tempestade ou comigo, ou com alguém muito querido meu, né? Ali é apenas um jeito da vida trazer algum desafio, né? Porque Deus está esperando eu dizer um eis-me aqui, e aí a vida às vezes precisa fazer um redemoinho maior, uma tempestade maior, para poder me acordar e para poder eu dar essa resposta a Deus, porque tudo está ali. Já houve o chamado, eu já disse até que já estou respondendo, já estou lá, mas não estou colocando os talentinhos que eu tenho como pai, como mãe, como empregado, ou como o empregador, eu não estou colocando aqueles talentos na mão. Então, acontece, às vezes, algumas coisas para poder a gente se acordar e dizer para Deus, de verdade, eis-me aqui, onde o Senhor quer me enviar? Já que me chamou, e já que eu disse que eu quero, o que é que eu tenho que fazer? Me mostra, né? Então, nosso convidado de hoje, que você já está vendo aí, a quem eu sou muito grata por ter aceitado, né? Mais uma vez, fazer essa partilha conosco, Wellington Marques, vive, né? A consciência de ser um ser filho, um ser espiritual, um filho de Deus. Seus pais, a dona Débora e o seu Geraldo, é casado com a Luana, é pai do Benjamin, tem como profissão a arte, né, é um ator, e a pedagogia. É ator e professor, é palestrante e idealizador do Centro Cultural Catarse, no município de Pitangueiras, né, interior de São Paulo. Tem como propósito tocar e transformar vidas, mas transformar vidas a partir do seu toque, desde que ele fale ou desde que ele esteja na sua frente. Através desse movimento Despertar, e tem ativado pessoas, né, para o seu real propósito, enquanto estiver aqui conosco, nesse mundo passageiro, esse mundo aqui da matéria. Então, Wellington Marques, por favor, vocês podem estar. Arroba está aí, ó, o Wellington Marques, né, o meu primeiro, o dono da, visitem esse perfil, porque eu tenho certeza, né, que vocês vão encontrar ali muito material para falar com vocês, né, façam esse engajamento, deem essa força, porque a gente tem uma boca, a gente tem uma vontade, mas a gente também tem que ter quem leve a nossa mensagem para algum lugar, a gente só tem um lugar para deixá-la, se você não nos ajudar a espalhar,
vai ser mais uma que vai ficar perdida. E vai ser mais alguém que vai ficar precisando ouvir e não vai conseguir chegar aqui, tá? Então, essa é a mensagem que eu já queria deixar aqui. Já queria ter levantado essas 3 bombinhas aí para você, só para poder lhe dar o gosto, né, de você falar para a gente. Meu amor, onde é que você se encontra? Você está no chamado? Você já está se sentindo escolhido? Como é que você está nesse momento? Fale conosco, Wellington Marques, né? Porque falar de madrugada é muito pouco. Gente, boa tarde. Gratidão, viu, Maria, por estar aqui nesse momento. Tá bom? Por poder ter voz nesse lugar. E, mais uma vez, trazer uma mensagem aos nossos corações. Tem um pessoal que está aqui, que está sempre comigo no devocional de manhã, que eu já estou vendo aqui. Pessoal, olha, gratidão por vocês estarem aqui investindo o tempo de vida de vocês. E eu espero contribuir com algo da parte de Deus para nossas vidas, tá bom? Então, a Maria me lançou esse desafio, que eu sempre aceito com muito prazer. Eu sempre que ela me chama, eu digo, eis-me aqui e parto para o jogo. E vou realizar aquilo que me é proposto. Tá? Eu fiquei meditando algumas coisas e esse é o segundo momento que eu tenho em 2 semanas para falar sobre propósito, né? Que praticamente é isso que a gente vai falar, de propósito, de autoconhecimento, de ser chamado, de ser escolhido por Deus. E a Ângela, ela está aqui na live e a gente começou a bater um papo a respeito disso também. E ela me fez uma pergunta, né? Que era qual era o meu propósito, qual era o meu desígnio nessa terra. E eu falei de algumas coisas. E eu vou ler um texto aqui para dar início a tudo, que ela vai, eu acho que ela vai sorrir quando ela ouvir esse texto, porque diz respeito de quem eu sou realmente, tá? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, é muito difícil eu tocar nos livros proféticos, né? Mas vamos lá. No livro de Jeremias, no capítulo 1, diz assim, capítulo 1, no versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aí o profeta ele vai responder, ele vai dizer assim, ó, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Mas a primeira parte aqui é o mais interessante. Quando a gente vai falar de chamado, de propósito, de ser escolhido, a primeira pessoa que vem ao meu pensamento é Abraão. Né? É Abraão. Mas hoje, durante a tarde, esse texto saltou no meu coração de Jeremias. Porque quando nós nascemos, a gente recebe um nome. O nome tem a ver com o nosso chamado, para você que não sabe. Tá? O significado do seu nome fala muito de quem você é. E a Bíblia diz que nós vamos receber novos nomes, e um nome que, de fato, de quem nós somos. Por isso que Deus está dizendo para Jeremias que antes da fundação do mundo, antes da concepção de Jeremias, Deus já havia o escolhido para um ofício, que era um ofício profético, que era para ele anunciar às nações a palavra, a mensagem de Deus para aquele povo. Os profetas eram homens no Velho Testamento, homens que eram muito diferentes. Eles tinham a oportunidade naquele tempo de ter uma porção do Espírito Santo de Deus na vida deles permanente, e eles eram homens que falavam face a face com Deus, e eles eram o arauto de Deus na terra. Então, Jeremias, eu acho que eu acho ele fantástico. É um profeta que sofreu muito, conhecido como profeta chorão, escreveu o livro das lágrimas, que é um livro de lamentações. Então, o ofício de Jeremias não foi um ofício fácil. E, para você ter uma ideia, ele é moço, ele é um jovem quando ele é chamado para esse ofício. E ele diz que ele não está preparado. E comigo e com você não é diferente. Toda vez que nós somos chamados para algo, a gente não vai se sentir preparado. E aí entra a questão do autoconhecimento. Todas as vezes que nós somos chamados para fazer algo, posso te dizer com toda a certeza do mundo, você nunca vai estar preparado para fazer. Você nunca vai ter todas as ferramentas para fazer. E como você vai descobrir isso? No caminho. É no caminho que você descobre. Você não vai... Ninguém nasceu pronto. E é uma jornada de descoberta a todo tempo. Quando Abraão ele é chamado, Maria, tem
É um terceiro momento da Bíblia, um terceiro momento dentro do Gênesis, né? Porque o que acontece? O primeiro momento, isso eu estava estudando, né, e lendo, o primeiro momento que vai falar da criação, Deus, ele demonstra todo o poder dele na criação. Então a gente vai ver Gênesis como Deus criando todas as coisas. Então é Deus revelando todo o seu poder, a imensidão da sua glória na criação, fazendo do nada todas as coisas. E também dando vida ao homem com as suas próprias mãos, fazendo do homem imagem e semelhança. Só que logo em seguida vai passar o tempo, algo que fica marcante no Gênesis também, é o que Deus faz com a Terra. Ele dá um reboot na Terra, né? Ele dá um reset na Terra. E aí é onde o homem se revela na sua carnalidade. E então Deus encontra em Noé um homem justo, mas quando a gente está lendo ali Gênesis e a gente vai passar por essa parte de Noé, é o homem se revelando como um homem caído. Um homem que já não tem temor e um homem que deixou de caminhar com Deus. Então o homem ele se transforma na pior versão que ele pode se tornar, né? Comparado a essa parte animalesca que a gente tem, que é a psicologia freudiana chama de id, que é a nossa parte racional, a parte animalesca mesmo, que a gente, né, reptiliana também, que a galera fala, né? Que a gente não se importa com o outro e a gente não tem, né, consciência nenhuma do que a gente está fazendo, a gente só está agindo pelos impulsos que a gente tem. E depois do dilúvio, Noé, Sem, Cã, Jafé, eles vão repovoar a terra. E aí começa a jornada de Abraão. E Abraão, ele é o primeiro homem na terra, pós-dilúvio, que ele vai ouvir a voz audível de Deus. E o que ele ouve? Um chamado. Tá? Abraão, ele ouve um chamado de Deus. Então, isso é muito importante, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a primeira coisa que acontece é ouvir um chamado. E qual é o chamado que nós temos com Deus? Qual foi o chamado de Abraão para Deus? O chamado para relacionamento. E é muito interessante porque Abraão, ele habita junto com os pais, junto com a família, e numa terra onde há muitos ídolos, muita idolatria. Então Abraão ele está acostumado com vários deuses. E esse é o contexto da vida de Abraão. E Deus fala para ele que ele vai sair daquele lugar para adorar um único Deus. Então, aí já tem algo totalmente diferente. Né? Que ele vai falar assim, mas como que eu vou adorar um único Deus, sendo que a cultura que eu tenho, o aprendizado que eu tenho dentro da minha casa, o que foi me ensinado, foi que eu tenho que adorar vários deuses. Então, Abraão, dali para frente, quando ele aceita o chamado e começa a caminhar com Deus, ele rompe, né, com uma parte da história dele. Então ele vai caminhar para um autoconhecimento. Ele vai saber quem de fato ele vai voltar para a origem do Éden, que era o homem caminhando com Deus, que é o que eu estou falando nessa semana no devocional sobre adoração. Que adoração é uma volta, uma busca de um relacionamento intenso com Deus e uma forma de conhecer Deus de uma forma totalmente diferente de só ouvir falar, mas de ter um relacionamento com Ele. Quando Abraão ele é chamado, tem duas palavrinhas que é muito interessante, que é Lech Lechá. Eu já cheguei a falar em alguns momentos do Lech Lechá. O Lech Lechá é um chamado para dentro. É aquela frase do filósofo, praticamente, conhece a ti mesmo. Então, Abraão ele foi chamado para ter uma caminhada com Deus, mas em contraponto era um mergulho no interior de Abraão. Porque a partir do momento que eu passo a conhecer a Deus, eu passo a me conhecer. E a partir do momento que eu começo a conhecer o Wellington real, interno, aquilo que está dentro de mim, aquilo que já foi estabelecido desde a fundação do mundo, isso só é revelado através do Espírito, tá? Quando eu começo desse mergulho interno, eu começo a conhecer Deus. E aí eu conheço esse Deus do impossível, esse Deus que faz tudo do nada, esse Deus que, como eu disse, né, e acho muito bonita essa palavra, eu gosto dela, o Deus que faz as pessoas improváveis ganharem altos lugares. Né? Elas começam a ter visibilidade. Porque quando a gente olha para a história dos homens bíblicos, nenhum deles tinha a capacidade humana para fazer o que eles fizeram. Nenhum.
Nenhum deles estavam preparados para fazer o que eles fizeram. Davi, ele foi ungido a rei, mas ele era um pastor de ovelhas, ele não entendia nada de reinado. Mas ele teve que passar por um processo. E o processo é o quê? Você conhecer a Deus e você se conhecer. Uma vez eu estava ministrando no devocional e eu estava falando justamente de ser chamado e ser escolhido, como Abraão foi. Assim como eu fui, assim como você é, e quem está aqui na live comigo também é chamado para algo extraordinário, para fazer algo surreal com Deus. Abraão ele foi chamado um dia, José ele foi chamado um dia, Davi foi chamado, todos os homens bíblicos. E hoje, os homens que estão numa atividade, têm um autoconhecimento profundo, e têm ferramentas na mão, e estão transformando vida, transformando ambientes, esses homens, eu posso te dizer, eles não sabem por completo quem eles são, mas eles estão numa construção, dia após dia, descobrindo quem eles são. O autoconhecimento, a gente não sabe quem a gente é por completo, mas todos os dias a gente vai descobrindo algo em nós, a gente vai descobrindo quem nós somos dia após dia, numa caminhada. Se alguém chegar aqui e falar assim, ó, eu sei completamente quem eu sou, eu vou desconfiar. Porque hoje eu passei por uma situação que eu ainda estou muito reflexivo com o que eu vivi hoje pela manhã. Tá? De fato. E isso me pegou muito e eu fiquei muito reflexivo como estou agora. Foi desperta algo em mim que até então eu não tinha noção do que de fato eu era capaz de fazer. E hoje aconteceu algo que eu me descobri de uma outra perspectiva. Mas como isso? Dia após dia. Exemplo, Abraão ele foi chamado e ele saiu para uma caminhada. Ele não foi chamado simplesmente para ir para um lugar. Ele foi chamado para ir para um lugar que Deus mostraria a ele. Como eu disse, Jeremias ele foi chamado e ele vai dar várias desculpas dizendo que ele não pode fazer, que ele não tem condições de fazer, que ele não sabe fazer, assim como Moisés também foi. Quando Moisés é chamado para libertar o povo, ele fala, mas como que eu vou fazer? Aí Deus olha para ele e fala assim, com aquilo que você tem nas mãos, com aquilo que eu te dei. E o que você tem nas mãos? Ah, eu tenho um cajado. É com esse cajado que você vai começar o seu ministério. É com esse cajado que você vai começar a fazer as maravilhas, os prodígios e sinais. E é com esse cajado que você vai libertar o povo. O nosso maior problema é achar que a gente tem que estar pronto para fazer as coisas. E nós nunca vamos estar prontos. Nunca. Autoconhecimento é diário. Autoconhecimento é quando você bate de frente com uma situação e você reage a ela, ou você dá uma resposta a ela, e aí você se conhece. E aí você vai ter dois caminhos. Ou você vai ficar muito feliz com o que você fez, ou você vai ter que parar, refletir, e às vezes até pedir perdão pelo ato que você cometeu naquele momento, que você descobriu que tem algo em você que se revelou talvez como um monstro ali naquele momento, né? Você precisa educar essa sua parte. E assim acontece com todos os homens bíblicos. Todos, 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 todos. Davi, o segundo coração de Deus, um homem fantástico, um homem de adoração, é um homem que pecou muito. É um homem que matou algumas pessoas, homem que adulterou com uma mulher, pegou o marido da mulher, colocou na frente do exército para ser morto. Então, são homens que podem fazer grandes atrocidades, mas quando eles conhecem a capacidade que eles têm, tanto do mal quanto do bem, eles sabem quem eles são. Isso é um mergulho interno. É um momento que a pessoa para e faz uma reflexão. E quem vai trazer essa consciência para mim, de quem eu sou de fato, é o Espírito Santo. Porque a única pessoa que vai poder me condenar de fato é o Espírito Santo. Como eu disse hoje de manhã, quando Jesus ele pergunta para os discípulos o que dizem que eles são, que ele é, vai ter várias opções. Só que Pedro ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Cristo responde para Pedro, olha, a única pessoa que pode te revelar quem de fato eu sou, e o Cristo, ele é a divindade de Jesus, tá? Tem uma diferença de Jesus quanto ser humano, e o Cristo Jesus, que é a divindade completa, é Cristo com todo o seu, é Jesus com todo o seu poder divino que ele deixou. A única pessoa que poderia te dar essa revelação por completo é o Espírito Santo. Então, por isso que todos os homens bíblicos, todos os homens que estão na Bíblia, eles foram cheios de uma porção do Espírito Santo, e o Espírito Santo quem os capacitou e revelou dentro do interior deles as ferramentas que eles tinham,
E conforme a maturidade que esses homens e mulheres foram tendo de caminhada com Deus, eles foram cada vez mais capacitados para fazer coisas grandiosas. De uma mulher que acredita dessa forma, que é só no processo. Abraão foi chamado para sair da casa da parentela e ele vai para uma caminhada, para um lugar que ele nem sabia qual era. E dentro desse caminhar, ele vai ter vários desafios, que é praticamente a jornada do herói do campo, tá? Ou a jornada do herói grego, que o homem acha que ele é autossuficiente e no final de tudo ele tem a certeza que sem Deus ele não faz nada, ele não consegue nada, que ele ainda precisa que a real força, a real identidade dele, ele só vai conseguir ter as conquistas completas da vida dele quando ele tiver uma ligação total com o divino. Então, aqui no momento de Jeremias, Deus já deixa bem claro para ele, olha, você está dizendo que você não tem capacidade nenhuma para fazer. Você está me dizendo que você não sabe fazer nada, que você ainda é novo, que você é criança. Mas eu conheço a sua história do início ao fim, mesmo antes de você ser concebido. E isso está para mim e está para você. Aí cabe a nós dar crédito a essa palavra ou não. Tá? Chamado e escolhido. Pensa o seguinte. Deus chamou os homens bíblicos. Eles aceitaram o chamado. Vamos pensar o seguinte. Eu gosto de brincar e falar o seguinte. Quando a gente vai brincar na nossa infância, tem a escolha do time. Tem a escolha da equipe que vai ser formada. Então, tem sempre 2 pessoas ou 3 que eles começam a escolher as pessoas. Então, primeiro eles chamam as pessoas para brincar. Então, na minha infância, o que acontecia? Eu morava perto de um campo de futebol aberto. Então, sempre no período da tarde, nós, crianças ali, um chamava, um batia na casa do outro lá, chamava para a gente brincar junto. E aí nós decidimos qual seria a brincadeira. Então, primeira coisa, é chamado. Todo mundo é chamado para fazer algo. Todo mundo foi chamado para brincar. Todo mundo que estava ali naquele lugar, todo mundo foi chamado. Alguns estavam disponíveis, outros não. Então, as pessoas vieram. Depois de ser chamado, e quem atende o chamado já mostra uma disposição de fazer algo, aí a gente decide qual é a brincadeira. E depois de decidir a brincadeira, a gente começa a escolher o time. E dependendo da brincadeira, você vai escolher as crianças, né, ali a sua equipe, você vai formar a sua equipe de acordo com a habilidade que cada pessoa tem e o que é necessário para compor o seu time para que ele seja campeão, para que ele ganhe, para que ele se dê bem. Então, Deus faz a mesma coisa. Mas, conforme você vai brincando, você vai aperfeiçoando essa habilidade que você tem. Então, todas as vezes que você se propõe a fazer algo, né, dentro daquilo que você foi chamado, você vai ser aperfeiçoado. Então, estamos ali, aquele monte de criança. Então, tem dois líderes que eles escolhem a equipe. Então, eles escolhem e dentro da escolha, ele começa a posicionar cada pessoa de acordo com a sua habilidade, para que o time seja campeão. Então, todos nós somos chamados, todos nós somos escolhidos, mas a diferença da escolha é o nosso posicionamento. Porque quando a gente começa a se posicionar, você sabe exatamente aquilo que você foi chamado para fazer. Ou você começa a descobrir aquilo que você foi chamado para fazer. Pode falar. Seria a gente se entende já, né? Só no jeito, só de se movimentar um pouquinho, coisa boa. Sejam todos bem-vindos. Wellington, aí nesse ponto, né, seria, né, assim, gente, coloquem, né, a gente conversa, nós não somos os donos da verdade, mas a gente precisa se entender. Então, seria nesse momento, né, onde todas as crianças, que são todas iguais, são crianças, a brincadeira é conhecida por todos têm a vontade e todos foram chamados. E aí, né, quem tem o poder da escolha começa a chamar. O chamado foi dado. Entre os que aceitaram o convite, eu ainda vou escolher. E depois de eu escolher, que aí entra a expectativa de quem está montando o seu time. Então, eu estou montando para ganhar. Eu vou pegar o Wellington, porque o Wellington é bom no gol. Né? Aí chega a minha vez de novo. Eu vou pegar, e dentre esses aqui,
quem é o melhor zagueiro, né? Então, eu já fechei o meu gol e a minha zaga, né? E depois eu vou escolher quem vai ser o meu atacante. E aí você vai vendo que para poder montar esse propósito grande do time e para o time ganhar, né? Para o time ganhar, eu vou com o que eu tenho, que foram os que aceitaram, eu vou montar, mas aqueles que eu escolhi, eu vou colocar expectativa em cima deles, porque eu sei que eu Sim, escolhi para cada posição o que eles já têm, no que eles são bons. Às vezes o cara até nem pensa que é tão bom quanto o dono escolheu, né? Porque tem também o sim. julgo, tem ali um momento em que você vai achar que só foi escolhido porque não tinha jeito, né? Ah, tem aqui alguém falando assim, a Iris colocou, descobri meu logo, depois, descobri o meu, deve ser, logo depois descobri a minha identidade, com certeza, né? Seja bem-vinda, Débora. Aqui eu quero, que se você conseguiu, você quer concluir isso aí, ou eu quero trazer um Pode pouquinho falar. para aquele ponto que a gente já deixou um pouquinho lá para trás, onde você falou tanto para a gente se conhecer, para a gente cada vez mais estar integrado conosco mesmo, além, né, de só ser o Espírito Santo quem revela para a gente, mas que você não encontra lá fora, você encontra dentro, né? E aí eu tinha ido buscar Sim, algumas coisas, né, onde a gente coloca assim, né, o fato de você estar cada vez mais responsável pelo regimento da sua vida, né? Você está responsável pelo regimento da tua vida. Então, quanto mais a gente ir buscar esse autoconhecimento, para a gente ir, como a Iris colocou aí, ó, eu descobri o meu propósito, ou os meus dons, ou os meus talentos, e logo eu descobri a minha identidade. Então, eu posso estar, né, eu falava muito disso ontem, eu, pelo menos não deu tanto, porque a gente não sabe o que é que vem do outro lado. Mas ali com o professor, né, você não consegue ter, se eu encontrei a minha identidade, ou se eu estou confusa com ela, você não consegue, em cada lugar que você está, você ser uma pessoa com RG diferente. Você, até para os homens, você tem um registro geral só. Então, se você tem um registro geral só, você tem uma identificação. Você se identifica ou com algo verdadeiro ou com algo falso. Se eu estou em casa e eu estou agindo na minha identidade original, e eu saio para o meu trabalho e eu não levo essa minha identidade original, eu vou ser outra pessoa no trabalho. Quando eu chegar num ambiente público, eu vou ser uma outra pessoa. Ou seja, eu posso, na minha originalidade, eu tenho a capacidade de me adaptar para cada lugar, para cada condição. De repente, nesse jogo aí das crianças, faltou o zagueiro, né? Ou faltou alguém para o gol. Mas eu posso me adaptar, sabendo que eu sou o melhor atacante, mas eu posso me adaptar como zagueiro. Para aquele momento eu posso me adaptar. Então, eu hoje adulta, eu hoje dona da casa, eu hoje o dono da casa, eu hoje o dono da família, eu hoje o professor, eu hoje eu não sei o quê, eu não posso simplesmente sair da minha casa e achar que eu só sou mãe dentro da minha casa. Lá fora não me interessa. Então, a minha identificação como mãe, ela tem que gritar em todos os lugares. Se eu sou um professor e o meu grito de educador, eu não posso simplesmente, porque eu não estou na minha sala de aula, eu passar pela sala de aula de um outro companheiro e eu ver que está acontecendo alguma coisa diferente ou errada, porque o meu grito de educador vai falar mais alto. E quando eu sair na rua, talvez o meu grito de educador não fale, mas o meu cuidado em informar cidadãos vai falar quando eu ver uma situação errada na rua, né? Então, essas coisas assim, eu tenho o quê? Eu posso ser aquele automóvel, digamos que eu tenha um veículo para passeio, e de repente eu vou para uma chácara, né? Ou eu vou para uma cidade, eu estou acostumada aqui em São Paulo, em outro lugar, e eu pego ali uma rodovia muito ruim. Então, o meu veículo, ele continua, ele está com tudo bem, ele está com motor bom, ele está com os pneus bons, ele foi feito revisão, ele está com tudo bom. A única coisa que não está boa é o que está fora do meu controle, é a pista. E eu coloco, ele tinha uma capacidade, ele foi gerado para ter uma capacidade infinita, mas naquele momento ele vai se adaptar àquelas condições. Ele não vai deixar de ser o que ele realmente foi. Aqui eu estou falando tanto, eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, que eu conheço o meu veículo, eu conheço no campo de bola o que é que eu sou bom, mas eu me adapto a outras coisas, né? E eu estou indo para quê? Eu me conheço dentro, né? É no centro. Então, se
eu sei o meu centro e eu sei desenvolver esse meu centro, a minha força interna, tudo aquilo, ou às vezes algum defeito interno que eu encontro e eu vou lá e eu arrumo, eu posso estar fazendo o quê? Dentro desse meu centro, agora trazendo, deixando as máquinas, deixando tudo para lá, dentro do meu centro, eu vou encontrar que era o que você trazia. O Espírito Santo já revelou, está me mostrando quem eu sou, e aí eu encontro o quê? A força, a vontade de me mover para ir fazer aquilo que eu acabei de descobrir que eu tenho que fazer, né? Então eu me movo, Sim. assim como aquela sementezinha, né? Que ela tem uma força tão grande que se eu deixar ela nem botei ela no solo, mas eu deixei numa condição que dê umidade, ela nasce onde ela estiver. A força central dela leva ela para explodir e virar o que ela tinha que virar. Então, quando eu começo a estar aqui no centro, né, começo o centro nosso que a gente pode pensar, a força do meu coração, a força do meu viver, né? E tudo vai levar para um centro. Né? Se eu for pensar, e aí eu quero que tu volte um pouquinho, que eu acho que deu uma escapada, talvez alguém não tenha percebido o Vou quanto que é voltar. importante, o quanto que é importante quando você se entrega entre ser chamado, ser escolhido, fazer o que quiser, mas quando você deixa Deus revelar para você o que você realmente é, e você saber que você tem um centro. Aqui no centro ainda eu quero trazer que tudo o que você pensar, a gente gosta, né? Eu sei que você também gosta, da gente se identificar com o que é natural. O que é natural e acontece aos nossos olhos, né? Então você vai ver ali os lugares, todos os lugares no universo, macro, micro, tudo gira em torno de algo. É um maior girando em torno de outro, então a energia ela está sempre assim. A galáxia tem seu centro, o sistema solar tem seu centro, um átomo, a molécula, tudo tem o seu centro, independente do tamanho que tem. Porque eles não podem se perder do seu centro. Puxando para o autoconhecimento. Por que é que eu e você, a gente teme em se perder do nosso centro, da nossa, do que é essencial, aquela força vital, aquilo que vai voltar para Deus? Por que é que a gente se perde da verdadeira identidade, tá? E nessa forma aqui, né, que a consciência nossa vai ali, ó, trazendo coisas ou que não deve ir guardando, ou vai trazendo coisas que o ser humano, desde que foi decaído, ele traz como ser humano, né? O cérebro mesmo, reptiliano, de você só ser ali, só reagir, ser reativo a tudo, né? Então, quando a gente consegue chegar nesse ponto de deixar o Espírito Santo falar conosco, da gente ir buscar conhecimento, entendimento, trazer para a sabedoria, conseguir se capacitar para, mesmo que entre numa crise dessas de identidade, e aí você com tão boa vontade, por isso que eu gosto dos estudos que você faz, que você consegue levar a gente por um caminhar, onde eu, você, os profetas e os santos e todo mundo passa por isso, por uma crise de identidade, por não saber, por achar, foi chamado, mas não estou capacitado. Tudo isso é normal, e às vezes a gente pega e fica ali na contemplação de eu já não tenho nada, ou eu não faço nada, e eu começo, já é pouco, e eu ainda começo a comparar com quem está na explosão, né? E eu gosto mesmo de levantar assim as batatas quentes e de colocar aí para você, porque é você quem sabe cuidar delas. Maria, tem uma questão de aceitação, entende? A gente briga muito com o nosso eu interior. Ah, quando você tem o chamado, vou te falar de mim. Primeiro, quando eu era criança, eu não me aceitava negro, entendeu? Então já começa com isso. Tudo para você ser quem você é, você tem que se aceitar. Então, quando você começa a aceitar quem você é, e você, na realidade, você tem que ser convencido de quem você é, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Mas nenhum homem te convence de quem você é. A Bíblia diz que nenhum homem vai te convencer de quem você é, porque você pode falar para mim, olha, você é negro, como me falava na minha infância, você é negro, e eu falo assim, eu não sou. Como ainda existem Eu não casos quero, assim, né? Eu não quero. tá? Porque é uma questão de aceitação, é um primeiro passo. Então, a questão do chamado, primeiro, é você aceitar quem você é aceitar aquilo que está proposto a você, aquilo que está dentro de você e você talvez não saiba.
A maioria das vezes eu olho para os meus alunos, como eu sou professor, tá? Eu vejo o potencial nos meus alunos que eles não conseguem ver. E Deus, ele é assim. Deus, ele vê... quem está de fora, ele vê a situação totalmente diferente de quem está vivendo, quem está vivenciando. Quem está fora já vê as respostas. Quem está dentro está procurando as respostas. Por isso que a gente está no nosso interior buscando. Só que aí quando a gente para ouvir a voz de Deus ou a voz do Espírito Santo, que é quem nos conhece, tem um manual de instrução da criação, ele te conhece. E aí você só tem que dar crédito para aquilo que está sendo dito ao seu respeito. Às vezes vão ser alguns homens que vai olhar para você, como já aconteceu comigo, e falar assim, cara, eu vejo, que nem me falaram, eu vejo o fogo do teatro na tua vida e você pode tentar fazer o que você for, você não vai conseguir sair do teatro. Não é uma mentira. Não é uma mentira. Eu já fiz de tudo, eu não consigo sair do teatro. Tem algumas pessoas, eu sofri muito. E ainda sofro em alguns pontos, porque eu aceito o chamado que eu tenho na minha vida ministerial. O encargo que eu tenho. Que é um encargo profético. Tá? Por isso que eu sou louco desse jeito, por isso que eu falo umas coisas que parecem ser absurdas, mas que no final elas fazem sentido. Tá? Ou quando as pessoas começam a viver, elas falam assim, ó, bem que foi dito. Tá? Porque é um encargo, o encargo profético, a maioria dos profetas da Bíblia, eles relutavam com o chamado profético. E todas as vezes, para a sua identidade ser ativada de fato, vai ser na sua dor. Vai ser naquilo que você nega até a morte. Que você fala, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, e no final você vai estar fazendo. Ou você vai estar realizando aquela ação, ou você vai ser a resposta para que aquela ação não aconteça. Vou te falar o que aconteceu comigo hoje. Pela manhã, eu saí do devocional e fui para o trabalho. Do trabalho, eu tive que voltar na minha casa para levar minha mãe e meu filho para a casa dela. No meio do caminho, estava 3 pessoas conversando dentro de um carro. 3 negros, 3 pessoas pretas. E eu falei assim para eles, né? Eu ensino meu filho que a polícia, ela é minha amiga, que ela é nossa amiga. Porque meu filho é preto, meu filho é negro. Entende? E querendo ou não, não é mimimi, gente. Não tô aqui chorando, pitando, não é mimimi. Para você viver e poder saber o que eu sinto ou o que eu estou falando, você tem que viver na minha pele. Entende? Então, eu falo daquilo que eu vivo, tá bom? E aí o que acontece? Olha lá, ó. Eu não admitia ser gordo, aí ativei gordo é seu nariz. Há uma aceitação. E eu fui aceitar ser negro. Eu tenho uma palestra, Mari, que eu falo de toda essa história, que ela chama Não Sou Negro. E no final eu tiro o não para eu sou negro. Mas por quê? A gente não tem referência da nossa história. A gente não tem referência de família. Eu não tinha referência de pai. Eu sabia e sei muito pouco da família da minha mãe, do meu pai. Eu não tinha referência do meu passado. E quem não tem referência do passado não sabe quem é. Entende? Fica perdido e fica buscando em vários outros lugares. É isso que acontece com a gente quando a gente não sabe quem nós somos. Essa busca desenfreada por identidade, de saber quem você é, porque você não tem ninguém que você se identifica. Até mesmo os 2 nomes que estão lá na sua RG, na sua identidade, né, na sua carteira de identidade, identidade é ser idem, é ser parecido com alguém. Então está falando lá que você é parecido com seu pai e com a sua mãe. E se você não tem essa referência, você de fato não sabe quem você é. Se você não sabe, se você não consegue ter uma referência do seu pai e da sua mãe para saber quem você é e se Às basear vezes não tem nem o nome deles, do pai, né, Wellington? Às vezes não tem nem o nome, né? No Brasil, a maioria dos jovens hoje não tem nome do pai, principalmente. E se você não consegue reconhecer seu pai e sua mãe, que dirá Deus? Você não vai ter essa referência nunca, ou muito difícil na sua vida. Então você vai ficar com essa briga interna de querer saber quem você é, e você vai viver um monte de outras coisas por vozes que você vai ouvir falar de fora, dizendo que você tem que fazer, que você tem que comprar, que você tem que viver assim, que você tem que aceitar que é desse jeito. Entende? Então são vozes que vêm de fora, que vai te moldar, que vai te modelar. Entende? Eu olhava, na minha infância, eu olhava para algumas situações, até mesmo na adolescência, e eu não aceitava quem eu era. Eu não aceitava. Então, foi uma luta grande contra mim mesmo, ao ponto de eu ter paralisia facial, tá? De uma distorção real da minha identidade, tá bom? Uma Tão distorção sério, real né? da minha identidade.
Aí eu tive a paralisia facial. Depois que eu tive a paralisia facial, eu comecei a ter o contato com Bíblia. E aí aquilo que estava no meu interior, que eu só guardava, eu comecei a colocar para fora e comecei a encontrar alguém que era Deus, que eu comecei a falar. Quando eu não falava, tem uma caixa aqui, e tem vários cadernos meus, estou aqui no Catarse, tem vários cadernos meus com coisas que eu escrevia. Eu tinha desejo de suicídio, por não aceitar muita coisa que eu era, de não aceitar quem eu sou, né? E hoje eu aceito, tá, gente? Hoje está bem resolvido isso comigo. Então, hoje de manhã eu estava falando isso para os meninos, né? Aí eu falei para eles, eu ensino para o meu filho, ele tem que ser amigo da polícia. Porque preto no Brasil é o seguinte, parado ele é suspeito, correndo, nem pergunta, dependendo do carro já sai atirando. Prende. Entende? Já prende, né? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Infelizmente, galera, eu sei porque eu habito nessa pele aqui, ó. Eu habito nessa pele, eu sei do que eu tô te falando. Eu moro numa cidade pequena, e eu sou muito conhecido na minha cidade porque eu sou professor. Tá? E não sou professor, eu sou o cara do teatro na minha cidade. Mas tem loja que eu entro, tem loja que eu entro que o cara sai lá do lugar dele e vai me perseguir. Ah, mas é neurose. Não é. E eu sei disso porque, e isso já está bem resolvido em mim, porque eu sei quem eu sou. Então eu sei que é por conta do tom da minha pele. Tá tudo tranquilo. Aí eu voltei, levei minha mãe, voltei, tô ali no meu trabalho. Aí passa um grupo de meninos que acabaram de sair da escola. E eles começam a falar algumas coisas que eu estava no telefone, eu não aguentei. Não aguentei. Foi mais forte do que eu. Eles estavam fazendo uma brincadeira muito pejorativa com as pessoas que são homossexuais, com pessoas que, né? E aí eles começaram a olhar para mim e falar, não, é porque eu sou preto. Não, é porque eu sou negro. Aí eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não fala daquilo que você não conhece. Eu ainda estou sendo bacana com vocês, eu vou conversar, mas dependendo do cara vai chegar aqui, ele pode chegar e já partir para agressão. Não fala das coisas que vocês não conhecem ou as coisas que vocês não vivem. Entende? Porque quem habita a pele conhece a dor. Quem habita a pele sabe dos desafios que vence, sabe dos desafios que tem todos os dias. E assim como todo mundo tem, Maria, todo mundo tem os desafios. Todo mundo tem, mas só quem habita aqui sabe como é. Da mesma forma que você está aí dentro do seu corpo, você sabe o que você habita, sabe o que você enfrenta. Tá? Então, o autoconhecimento é essa chamada para dentro mesmo, de você olhar para você e reconhecer quem você é e aceitar. Começa com essa aceitação. Então, deixa eu voltar aqui, porque isso me pega ainda. E hoje eu fiquei muito reflexivo com isso. Muito. Mas olha, vamos colocar você nessa reflexão ainda enquanto você volta. Para você ver o quanto que é importante, né? Às vezes você se achar que você já está no domínio próprio e você que é um cara que teve estudo, que tem capacidade, que tem uma desenvoltura, que só por estar em contato com outras pessoas, um outro mundo, né, Wellington? Um outro mundo de literatura, um outro mundo de conhecimento, um outro mundo onde você vai, e cada vez mais a gente vai descobrindo que a nossa capacidade de se aproximar do todo e do grande é capaz até de entender, né, a deficiência que esse povo tem. É uma deficiência mesmo, uma deficiência cultural, né? E aí você diz assim, não, comigo já está tudo bem, eu já sei que não sei o que, não sei o que. Mas quando você volta de novo, não é que hoje o Wellington não está bem, é que alguma coisa lá do teu passado é que ainda não está curada. O Wellington hoje, Sim. Professor, ator, coisa e tal, tem uma outra consciência. Mas, Maria, não é a mesma coisa? Pergunta por monstros que estão guardados lá dentro se é. É só perguntar. Quantos monstros não estão ali dominados? Porque você domina com a força do querer. Mas se você parar de vigiar, eles voam de novo. Porque foi você quem sentiu, foi você quem tem a dor guardada, né? E aí você vai vendo, né, no caso dessas crianças, se uma pessoa não chega, se o sistema não muda, se as coisas não vão acontecendo, o pequeno preto hoje,
né? O pequeno preto, o pequeno pobre, há tantos jovens que foram criados sem pais e estão fabricando filhos sem pais, a dar com o pau mesmo, aí à torta e à direita. Então a gente está criando uma sociedade de novo sem referência nenhuma. E aí como é que tu vai cobrar de um povo que não tem? Ontem a gente falava isso muito com o professor, né? Onde ele conversava muito com o Marcelo Gaudêncio, que estava ali trocando umas ideias com ele na live, e nesse momento a gente estava falando da orientação sexual para um professor, porque ele é biologia, né? Então, o quanto que era importante o autoconhecimento, não só dos seus sentimentos, da sua saúde emocional e mental, mas até mesmo do conhecer o seu corpo e saber até onde você vai deixar alguém abusar, alguém só com a palavra, só com o olhar está abusando, né? E tudo isso é falta do quê, Wellington? Falta de conhecimento, tanto de quem está chegando, como de mim e de você, que nós temos a obrigação, né, de ser a pessoa que educa dentro do nosso quadrado e fora do nosso quadrado. Nós somos obrigados a colocar qualquer pessoa, seja ela criança, como você fez com essas crianças, vê se você fez com as crianças, um adolescente ou até mesmo um pai, uma mãe, um velho, né, que esteja fora do seu lugar fazendo algum abuso. Então a gente é obrigado a chegar lá e dizer assim, meu irmão, não tem mais lugar para isso não, você não está entendendo. Né? Se você não teve referência de pai, se você não teve referência de mãe, suas desculpas não cabem mais. Porque você tem como conhecer que o direito do outro começa aqui onde termina o seu. E se você é aquela pessoa que só repassou porque seu pai repassou, porque não sei quem repassou, acabou, meu filho. Então, se eu tenho esse esclarecimento, se você tem esse esclarecimento, as pessoas que estão aqui na live e outros que vão passar, isso se chama posicionamento. É você ser chamado a ocupar o seu lugar. Estou errada? Sim, sim. Não, que nem a Angela colocou, né? O autoconhecimento é ressignificador. E você falou algumas coisas, eu vejo que assim, uma vez professor, Maria, você sempre vai ser professor. Aqueles meninos, depois eu fui conversar com eles mais tranquilo, e eles falaram assim, você é professor, né? Você é um professor de teatro e tal. Eu falei assim, sou eu. Mas, sendo professor, quando eu estou na sala de aula, a primeira pergunta que a galera tem é sobre o meu cabelo. Então, eu trago toda uma história, eu dou uma aula de história, com geografia, com muita coisa, para falar o porquê do meu cabelo. E por que eu uso o meu cabelo. Entende? E eu explico todo o sentido que tem, o porquê eu uso, qual é o objetivo, qual é a história. Então, falta muita informação para algumas coisas. Mas o que aconteceu naquele momento? Eu não vi somente eu, mas hoje eu tenho aquele senso, né? Poderia ser meu filho que está ouvindo isso. Uhum. Querendo ou não, você como um pai, você quer proteger. Então, e aqueles meninos estavam vindo de uma sala de aula. E aí você pensa, cara, na sala de aula, uma escola pública, quantos negros não tem naquela sala de aula? E esses meninos que são um pouquinho mais a pele mais clara e tal, e estão falando isso, o que será que não acontece dentro da sala de aula? Então, foi um momento que eu falei assim, peraí, vamos conversar aqui, porque você está falando de vida. Você está falando de seres humanos. E depois raça humana, né? Não tem pele, não tem cor, não tem sexo. Você está falando de gente. Sim, e aí depois eu fiquei muito reflexivo, muito interno, assim, fiquei muito comigo mesmo. E o Espírito Santo ministrando em mim, falando assim, está vendo? Está vendo? Olha, não é assim, tem que ser desse jeito. Eu me vi como Moisés, em algum momento que viu os dois caras lá brigando e foi lá tentar separar com a melhor boa vontade e fez besteira na vida dele, mas tinha a ver com o chamado dele, um chamado de libertação, um chamado de transformação, um chamado de urgência, de querer fazer algo diferente. Entende? Então, e aí eu só fui ativado. Eu me posicionei naquele momento, como eu me posicionaria em qualquer outro lugar se fosse a mesma situação, como eu tenho feito. E isso quem faz com a gente, Maria, querendo ou não, é só você se conhecendo. É só você olhando para a sua história, sabendo aquilo que você já passou, sabendo aquilo que o seu antepassado passou, sabendo, né, de todo um legado que existe dessa história. E aí você passa a se conhecer. Não deixar, né, tipo, se você não conhece o seu pai, se você não conhece, não teve a possibilidade
de alguma coisa, fugiu ali do teu controle, mas você precisa preencher esse rombo na história, você conhece dos antepassados. Né? Eu posso não chegar no meu pai, mas eu posso chegar no meu avô. Aí é que é perdido. Não, meu amor, então chega na raça, de onde veio. Por que que a gente negro aqui no Brasil, né? E aí você vai ter um tom de pele um pouquinho mais claro do quê? Porque quando foi constituída essa nossa raça? Não, não. A raça já é toda humana. Agora a raça brasileira foi constituída só de escória. Ou de quem mandava, ou de quem Sim. foi catado mesmo, filho. Ou foi catado porque era bandido, ou foi catado porque já estava fugitivo, ou foi catado porque estava comprando os outros. Pronto, acabou. Aí tu só vai mudar. Eu estou mentindo? Aí tu só vai mudar aquela Não, é história. verdade. A partir do momento, graças a Deus, eu tomei consciência. Não me importa o que aconteceu, como os meus antepassados chegaram aqui. Eu, graças a Deus. Louvo a Deus todo dia. Eu tenho de tudo, né? Porque eu tenho dos que foram escravizados, eu tenho dos que chegaram comprando, eu tenho dos que foram estuprados, eu tenho de tudo. Eu tenho índio, eu tenho holandês, eu tenho tudo se eu for buscar na minha história. Agora, isso vai me levar aonde? Onde? Isso vai me acrescentar em quê? Se eles nem estão mais aqui. Então, não me interessa que o sangue era azul ou o sangue era vermelho. É sangue do mesmo jeito. Né? Então, quando eu chego aqui e eu pego a capacidade, né? Eu pego a minha capacidade de, como ser humano, o que é que eu vou fazer para entregar? Os meus pais, graças a Deus, me entregaram esse mundo. Os seus pais também. Todo mundo entregou esse mundo. Eu e você, nós estamos, depois de uma transformação mundial, nós estamos aqui. Aí lá vai a gente, né, procurar pelo em ovo, né, procurar muito pelo em ovo, não vou fazer porque não sei o quê, não vou fazer porque não sei o quê, não. Você vai buscar a sua história. Então, você se conhece como negro e já me tiraram tudo isso como negro. Eu não vou mais deixar de me posicionar e ensinar esses outros que estão chegando, essas crianças que estão chegando, não é que roubaram nada delas, porque elas estão chegando agora. O que é que tiraram de você, meu filho? Interessa que tiraram do seu Sim. bisavô, eu quero saber de você. Você chegou agora, então você pode. Mas eu não tenho pai, mas eu não tenho não sei o que. Sim, você tem escola? Tem um teto? Tem comida? Tem cabeça? Tem corpo? Está esperando o quê de quem? Agora é com você. Talvez seja mais difícil, porque vai encontrar também aqueles que, não, por não serem orientados, talvez dificultem a sua vida um pouco mais por conta da pele. Na sua idade mesmo, aprenderam a fazer aquilo. Então, é bom você conhecer a sua história, porque você já sabe que vai ter lugares que você vai precisar. Um carrega 10 quilos, você vai ter que carregar 200. Mas se você quiser, você vai chegar. Sim, Porque na sua raiz também, sim. era para até hoje ainda estarem, talvez, amordaçados, sendo batido. Esse pessoal lutou, matou, morreu e se levantou. Por que é que você vai ficar chorando as pitangas dos seus bisavós, da taravó, sei lá o quê, porque foram escravizados? Foram escravizados e lutaram. Esse foi o povo que mais lutou. Aí você vai dizer assim, mas isso aqui vem no DNA do ser humano, tá? E eu não domino muito. Mas quem era mesmo que escravizava quem? O pessoal do Egito era o quê? Ah, pois é. É Um dia totalmente o roda inverso vira, lá. né? Um dia roda vira, né? Sim, Então eu tenho sim. nada a ver com esse povo, eu vou estar preocupada com isso? Eu estou preocupada com os 120 que eu tenho que completar aqui. E o que é que eu vou fazer durante eles? Então, se a gente for colocando essa consciência, né? Eu tenho essa consciência. E eu vou, de um jeito ou de outro, à medida que couber, me abaixar e falar com você, no jeito que você entender, mas dar esse conceito de que a tua vida e a tua responsabilidade acontece aqui e agora. Se tinha Com alguma coisa certeza. ruim, herança ruim ou qualquer coisa ruim, a gente corta. Se tem alguma coisa que eu estou passando ainda ruim, fazendo com os outros, então toma consciência e para, né? E aí é tua de novo, tá? Não deixa eu ficar Ô, falando, não, que a live não é minha, não. fique em paz. Não é bom, a troca é muito boa. Mas a questão começa com aceitação. Então, a partir do momento que você se aceita, Maria, você começa a se posicionar. Quando eu sempre gostei das artes, né? E aceitar as artes na minha vida foi muito fácil, né? Mas a minha família aceitar as artes, né, para mim, isso já era mais complicado. Então, são essas vozes que vai falando para você, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você não pode ser, entende? E aí é onde você vai perdendo a sua identidade. Você vai deixando de ser quem você nasceu para ser.
E muitas vezes as pessoas estão vivendo dessa forma. Elas não ouvem a voz dela, e muito menos a voz de Deus. Entende? Ela ouve a voz do mundo. E assim, a partir do momento que você se posiciona e você fala não, você se torna inimigo do mundo. Entende? Você vai se tornar inimigo do mundo. Aí é onde as tretas acontecem, e acontecem as tretas de verdade. E aí você tem que afirmar para você mesmo o não, para você ser quem você é de fato. Então, quando eu decidi que eu ia trilhar pelo caminho das artes de verdade, que eu não abria mão disso, eu falei não para um monte de gente. E para um monte de propostas. E para um monte de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E eu sempre falei não. E aí eu virei o vagabundo, eu virei o cara que não gostava de trabalhar, eu virei o cara que era louco, o cara que ia passar fome. E aí você se torna um improvável. Como você vai conseguir fazer isso? Mas eu comecei a ouvir a minha voz interior. Eu comecei a ouvir Deus falando comigo, e ele falou assim, você pode, você consegue, você é capaz. Teve um pastor que eu frequentava a igreja dele assim que eu aceitei o amor de Deus na minha vida, e eu já gostava, já fazia teatro, já tinha grupo de teatro. Ele virou para mim e falou assim, você não precisa fazer faculdade, Deus te capacita, o Espírito Santo te capacita. Aí eu falei assim, amém, mas você fez teologia, você lê Bíblia, o Espírito Santo me capacita a partir do momento que eu conheço. Porque se eu não conhecer, ele não me dá sabedoria. Pergunta para Salomão se ele teve sabedoria sem conhecer as coisas. Lê Eclesiastes. Ele experimentou de tudo. Ele fala que tudo é vaidade, tudo é ilusão. Mas porque ele experimentou, ele fala o que é bom e o que é ruim. E ele fala, ó, você pode fazer de tudo, mas é vaidade. Entende? É vaidade. Então, as pessoas, elas querem te modelar da forma delas. E elas querem que você cale a sua voz interna. Então, as lideranças que se levantam na nossa vida, e às vezes é aquela pessoa que te escolheu para o time, ela quer te posicionar onde ela quer. E por um tempo isso funciona. Abaixo dela de preferência, né, amado? Sim, sim. E por um tempo isso funciona. Mas nenhum membro, se você perder o seu braço, você pode colocar uma prótese, mas não quer dizer que ela é membro. Você nunca vai ver o seu braço no lugar da sua perna. Por um tempo funciona, dá certo, mas quando você descobre quem você é de fato, você não consegue mais viver naquele ambiente. Você não consegue mais viver naquela função, porque você é inquieto de tal forma para cumprir aquilo que você foi chamado. Para eu aceitar o encargo que eu tenho de ministério, o Rômulo entrou e agora, foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu não sou uma pessoa de ficar falando o que eu carrego. Eu não gosto de rotular, né? Mesmo porque a galera, quando você fala alguma coisa, a galera já vem com uma outra concepção do que não é o negócio. Tá? E quem me convenceu disso? O Espírito Santo. Quem foi me mostrando? O Espírito Santo. Sabe como eu descobri o encargo que eu tenho na minha vida? Eu fui levado, saí da minha cidade, fui para a casa de um amigo meu que eu tinha conhecido, fiquei na casa dele uma semana e ele colocou um DVD para mim assistir. Ele colocou um DVD que contou a minha vida. Um cara lá estava falando e contou a minha vida. E ele falava assim, esse tipo de pessoa, que são os profetas, eles caminham numa marcha diferente. É igual um estilista. Quando o estilista ele lança uma roupa, né, a moda lá, ele está lançando a roupa do inverno e tá todo mundo olhando aquela roupa espalhafatosa, aquele monte de pele, aí todo mundo olha para aquilo e fala assim, quando que alguém vai usar um negócio desse? Olha o calor que está fazendo, não vai acontecer, isso é loucura. E ele continua falando, ele vai mostrando, e ele é o louco da vez. Só que aí chega o inverno, quando ele olha, tá todo mundo usando a roupa que ele falou. E aí eu comecei a ouvir essas coisas que eu não tinha ouvido de ninguém, não tinha nenhuma referência, eu não tinha ninguém para falar assim, você foi nesse ministério, você é uma pessoa assim. Eu encontrei pessoas do teatro, como o Américo de Sertãozinho, o Rômulo foi uma das pessoas que está aqui comigo, foi um dos meus professores de teatro, e sabia do meu desejo, da minha gana de fazer teatro, e essas pessoas viram em mim o teatro. E aí o Américo falou assim, ó, cara, você é um homem do teatro, não tem como você fugir disso. Você pode fazer o que for. O Américo, Maria, sabe por que ele falou isso? Ele advogou na vida dele 40 anos.
E ele abandonou tudo para voltar a fazer teatro. E ele falou assim, cara, eu me vejo em você. Você pode tentar fazer o que você quiser, mas você não vai deixar de fazer teatro. Eu já fiz outras coisas. Já trabalhei em outras coisas. Para eu fazer faculdade de teatro, eu fui trabalhar numa usina de açúcar e álcool. De açúcar e álcool. Mas por que eu fui para lá? Para cumprir aquilo que estava no meu coração. Eu precisava, era um tempo que eu precisava estar lá, estava jogando numa outra posição, estava fazendo uma outra coisa que era necessário para aquele, era necessário para aquele momento, mas para eu de fato trilhar o meu caminho, para eu entrar no meu propósito correto. Foi fácil fazer faculdade? É fácil trabalhar com teatro. Hoje eu não estou no palco, mas eu estou atrás dele, só que eu transformo a vida das pessoas. Eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer, que é mostrar caminho para as pessoas e falar assim, ó, você pode ir por aqui, você pode ir ali, você pode ir lá, e a maioria deles passam primeiro nas minhas mãos. Ô, Wellington, e o mais importante ainda, né, que você tenha, a gente fala assim, você pode falar de qualquer coisa que você queira falar, porque você pode buscar conhecimento sobre isso. Eu não dou a mínima para aquele que bate no peito e diz assim, você só pode falar do que você viveu, do que você não sei o quê. Deixa de ser doido, deixa de ser tonto. Nós somos 7 bilhões de pessoas, você está doido? Que ninguém vai dar conta de viver tudo, ou vai ficar calado, porque você só pode contar do que é seu. Agora, a autoridade sobre um determinado assunto, você tem porque você passou. Então, você ter passado na pele, né? O fato de ser filho sem pai, de ter passado as dificuldades que passou, o fato, quantas histórias com autoridade você pode contar, se a gente for linkar aqui. Você pode contar de uma mãe que cria seus filhos sozinho trabalhando, você pode contar de uma mãe que tenta criar seus filhos com outros homens porque acredita, porque se apaixona e acha que vai fazer de novo. Você pode contar de uma pessoa que não tinha possibilidade, mas que sonhava e que encarou e fez. Você pode contar de alguém que não podia nada, que era um improvável, e de verdade você aconteceu. Você pode contar de alguém que sonhava em estar no palco e tem a capacidade de se subir, brilha, mas não está lá. Você pode contar qualquer coisa. Aí você chega para mim e diz assim, eu continuo direcionando as pessoas. Por quê? Porque qualquer um que venha com essa história, você tem autoridade. Você entendeu? Sim. Então, não é você estar, eu só vou viver no teatro se eu for o ator. Para você ser o ator, né, você passou por suas coisas. O ator eu acho que de todo o teatro é o mínimo. É o primeiro degrau, né? É o primeiro degrau. Porque depois, se você quiser dirigir, você tem que saber do ator. Se você quiser fazer um roteiro, você tem que saber como é que o ator vai estar. Então, foi simplesmente isso que você acabou de dizer. Para eu continuar ativando as pessoas e colocando as pessoas nos seus sonhos, independente do buraco que elas venham, da falta de sonho que elas tenham, eu estou ali, né? Eu venho de todos os problemas para mostrar que dá. E aqui onde elas parecem achar que é o impossível, eu estou aqui para mostrar que é apenas um degrau, né? E muitos podem chegar, e como você mesmo fala de vez em quando, e dizer assim, mas por que você não está no palco? Meu amor, porque o palco, para poder ter palco, precisa que alguém entenda dele, né? Então, o Senhor, Ele te deu todas as pegadas, todos os direcionamentos, o José do Egito. Meu filho, você vai ter um teatro, mas você não vai comprar o teatro, você vai construí-lo desde o primeiro degrau. Aí só que se fossem contar para você como que era para poder você construir, talvez você não tivesse aguentado, né, filho? Então, é aí que às vezes as pessoas não entendem. O chamado foi feito para você. Você é muito linda, aceitou, né? Aceitou aquele convite. Então, você, além do convite, você diz, Senhor, eis-me aqui, tá? E Ele está colocando você no caminho, ainda lhe escolheu para estar lhe treinando. Né? Tá lhe treinando. Então, cada desafio que vem, sim, você vai batendo no peito e você continua jogando o jogo. E aí você vai descobrir mais tarde que o teatro foi apenas uma ferramenta. Sim. Que você precisava dominar para poder você chegar onde tinha que chegar. E às vezes as pessoas não entendem, né? Como é que Deus faz isso? Porque não é, se a gente conseguisse de verdade explicar com todas as letras, a gente faz com amor. E espera que as outras pessoas entendam pelo amor que ela tem dentro delas. Mas no dia que eu conseguir explicar Deus com minhas palavras, ele deixa de ser Deus. Porque é o tamanho da tonta aqui que vai querer botar Deus dentro das palavras dela. Ou você vai ser muito tonto de achar que Deus vai ser tudo aquilo que eu estou lhe dizendo, ou só aquilo que eu estou lhe dizendo.
Então, dentro do nosso entendimento, com o amor que a gente pode colocar, a gente pode dizer assim, olha, os desígnios de Deus são assim, só que ele sabe que eu não vou me quebrar. Se eu me quebrar foi porque eu amarelei. Eu não fui feita para ser quebrado, em lugar nenhum. Eu digo a você que eu posso atravessar qualquer coisa mesmo. Se eu não quiser me quebrar, eu não vou me quebrar, porque se Deus me permitir eu entrar em qualquer coisa, não foi para me tirar o corpo de lá abatido. Qualquer coisa. Aí você diz assim, então por que você não faz? Porque, meu filho, Cristo fez quando Satanás disse. Por que você não faz? Por que você não faz? Ah, vai encher o saco de outro, não faz porque eu não quero. Por que eu vou ter que provar alguma coisa? Eu Bem não isso. tô afim de fazer, não quero fazer, não tem para que estar tentando, não tem não sei o quê. Estou muito bem. Ah, mas então por que você não faz? Só que eu tenho essa convicção, graças a Deus, de dentro para fora, que se eu quisesse voar, eu vou. E não vou querer fechar o olho no meio do caminho e dizer, não vou me estralar, não. Agora você diz assim, por que então você não se atira? Você é besta. Eu ainda tenho uma doideira na minha cabeça que vou olhar para trás e vou dizer assim, eu não tenho asa. Mas se eu entrar mesmo para fazer, se Deus permitir que eu entre sem soberba, eu não vou me quebrar. Agora, Com para isso, certeza. você precisa ter aquele condicionamento de chegar, condicionar-se na vontade dele. É isso que o senhor quer? Porque quando a gente faz o que é isso que ele quer, nem sempre é o que a gente quer. Se você Na maioria das vezes não é o que a gente quer. não é, Não né? Você é, chegar não assim e é. dizer assim, mas o senhor, nunca é, eu vou dizer até que nunca é. Quando a gente quer fazer, quer porque quer, desconfie. Que geralmente não é o que Deus quer. Sim, Então, pergunte de novo, porque quando é para fazer e você sabe que tem que ser feito, a gente fica se amarrando. Então, presta atenção também, porque é bem porque ele quer. Se eu não quero fazer, é bem porque ele quer. Agora, se é alguma coisa que eu sim. quero muito, eu presto atenção também, porque às vezes é só aqui a ilusão do mundo, né? O ouro do tolo, né? É muito bom até quando, né? Até quanto, até que dia? As coisas dele vai doer, mas se for da vontade dele, se a gente se entregar, cara, no momento mesmo não vai ser bom. A gente só vai entender lá na frente, né? A questão da aceitação, Mari, para mim faz muito sentido, porque, primeiro, você fica brigando, 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 não, 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 e quando você aceita, dói menos, entende? Então, quando eu aceitei o encargo profético na minha vida, quando eu descobri naquele DVD e falei assim, cara, eu fluo num espírito profético. E aí, minha vida mudou, porque eu entendi quem eu era de fato, eu aceitei quem eu era, eu abracei quem eu era. E aí toda a loucura, todas as coisas que eu falava e as pessoas não compreendiam, e eu era taxado de louco, ou o cara que falava demais, ou às vezes o cara que falava e tipo, você tá jogando uma maldição, né? Porque na maioria das vezes eu falo e acontece. Esse é o negócio. Eu sonho, e quando eu tô sonhando, e na maioria que nem eu tive final de semana eu tive um sonho e contei para minha esposa, para Luana, tal, tal, tal. O resultado é algo futuro, mas que já está acontecendo. E eu vou te falar, não é algo agradável. Não é algo agradável. Mas eu já estou preparado para o que vai acontecer. Quando antes da minha avó falecer, Maria, eu falei para Luana, tem uma live minha que eu fazia o devocional à noite, que era o descanso. No dia que a minha avó faleceu, quem viu a live porque eu sabia que era aquele dia, quem viu a live ligou para não falou nem comigo, mandou mensagem para Luana, perguntando o que tinha acontecido porque viram que eu estava diferente. Entende? Então, e os profetas na Bíblia eles são muito incompreendidos, né, pelas pessoas, porque eles marcham diferente, fluem diferente, andam diferente. E acontecia muito isso comigo dentro da minha casa, dentro da igreja, né, com as pessoas que eu conversava. Né, então as pessoas acabavam não entendendo muito do que eu era. Então isso gerava muito conflito, mas o dia que eu entendi, que teve alguém que chegou em mim e falou assim, cara, você é isso por conta das características que você tem, né? Porque você é idêntico, ou você tem uma identificação, eu consigo identificar em você aspectos de um profeta, então é isso que você é. Eu abracei quem eu era. Eu abracei quem eu era. Então, hoje,
Hoje eu falo assim na casa de oração. Eu vou e proclamo. Eu vou e falo o que tem que ser dito. Só que eu já sei o passo seguinte. Então, eu entendo a marcha que eu tenho que fazer. Se é tempo de eu fazer, eu vou fazer. Se é tempo de parar, eu vou parar. Se é o tempo de me calar, eu vou me calar. Mas se é um tempo de começar a falar e repetir, 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 eu vou fazer. Entende? Mas antes, não. Hoje, na live ainda acontece muito pouco, tá? Mas quando Deus me entrega uma palavra, ou quando salta no meu espírito alguma coisa, eu falo com a pessoa. Só que antes eu tinha medo disso, antes eu não compreendia essas coisas, né? Mas quando eu descobri quem eu era, quando foi a minha identidade foi ativada, e uma identidade ativada em Deus, que quem me mostrou isso foi o próprio Espírito, tudo mudou. Tudo mudou. Hoje as pessoas podem falar o que for. E eu já falo assim, ó, eu falei para o meu pastor há um tempo atrás, eu falei assim, ó, eu estou igual o José. Eu vou falar de todos os meus irmãos. Só que o meu final vai ser no fundo do poço. Mas lembra, quando José saiu de lá e reinou. Uhum. Podem me jogar no poço, mas a minha volta vai ser maior do que vocês estão pensando. Não, não vai acontecer isso, você está comigo, conta comigo. Aonde eu fui parar? Jesus também disse a Pedro, né? Sai para lá, Satanás, que eu estou vendo já. Entende? Então, você sabe, por você se conhecer, você sabe o que o seu posicionamento vai gerar. Com Cristo, ele sabia quem ele era. Quem tinha dificuldade de aceitar quem ele era, eram as pessoas que estavam em volta dele. Para um, ele era o filho do Zé, para outro, ele era o louco que falava que era o Messias, e quase foi apedrejado, quase foi morto várias vezes, até que mataram ele na cruz. E no terceiro dia ele ressuscitou. Ninguém acreditava. Até mesmo aqueles que acreditavam, em algum momento abandonou ele. Então, na nossa vida, é normal. Algumas pessoas caminham com você até um ponto e elas, quando você fala assim, ó, eu vou fazer isso e vai acontecer isso porque eu sei quem eu sou e eu sei a capacidade que Deus está me dando de chegar naquele lugar, você é um visionário, você não é um sonhador, você é um visionário, você tem visão ampla de onde você vai chegar ou do que você vai fazer. Quando eu falava que eu ia fazer faculdade, você é louco, você é maluco. Eu falei assim, vocês ainda não vão me ver na televisão. Não, o dia que me viram na televisão, o dia que eu entrei no Pedro II, que é um teatro aqui, e apresentei, teve gente que falou assim, cara, você falava isso pra gente, você falava isso pra gente. O dia que eu falei que eu estava trabalhando no mesmo grupo de teatro que eu vi na televisão, e falei assim, imagina um dia eu trabalhando nesse grupo, o dia que eu falei isso para as pessoas, falaram, cara, mas isso era o que você falava para nós. Então, às vezes as pessoas te acham improvável. Se é improvável aos olhos humanos, mas Deus sabe quem você é. E se você tem um mergulho interior, se você para tudo para ouvir a voz de Deus, se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, é Ele quem fala quem você é Ele quem fala o que você pode fazer, é Ele quem te mostra o que você é capaz de fazer. Ah, mas eu não tenho condições. Mas quem falou que as condições são suas? Eu não estou falando que eu vou te levar lá para fazer, você vai fazer. Ó, eu ia fazer uma viagem há um tempo atrás, eu não tinha R$ 1. Eu não tinha R$ 1. Aí eu fiz, me convidaram para participar de uma live, mãe. E eu fui lá e abri a Bíblia, falei o que era para ser dito, entreguei o que era para ser dito. De repente, não sei como, mas olhei lá na minha conta, você recebeu um Pix de R$ 300. Exatamente o que eu precisava para viajar. E todo mundo me perguntava, mas você vai? Eu vou. Você vai? Eu vou. Você vai? Eu vou. lembro que a tinha gente estava certeza. acompanhando isso no devocional, né? Que tu sempre colocava. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu vou. E às vezes você fala e as pessoas acham que você tá louco, que você tá maluco. Eu falo, aqui no Catarse, todo mundo acha que é loucura, que é doideira, que já tinha que ter fechado, mas eu sei da responsabilidade social que eu tenho. Ontem uma amiga, eu falei isso de manhã, uma amiga me mandou um vídeo e falou assim, falava de Elias. E falava dos profetas, e ela falou assim, o vídeo fala que os profetas, eles tinham, né, os homens de Deus, não só os profetas, mas eles têm um senso de justiça muito grande, por isso que a Ângela tem razão, por isso que eu parei tudo que eu estava fazendo hoje, fui lá, falei assim, cara, não faz isso. Fui fazer justiça. Não faz isso, porque eu estou ouvindo. E eu sou uma pessoa de pele preta, eu sou negro, mas existem outros igual a mim, e você não sabe o que eles podem fazer. Eu ainda estou chegando e conversando. Outros podem chegar aqui, cara, e te meter a mão, sem dó. Entende?
Eu E aí tenho um senso de querer. só fazer um transtorno maior, não resolve nada, nem para lá, nem para cá, nem as bênçãos que estão fazendo, sabe o risco que estão correndo, né? Porque não só porque a gente parou 2 anos, né? Mas você faz ideia mesmo, hoje você tem um Benjamin, olha a idade do Benjamin, você faz ideia do que é, porque você já foi jovem, você faz ideia do que é uma criança estar saindo ali da transição antecipada demais, né? Porque hoje você tem uma criança de 9 que ela está com corpo, com hormônio, com tudo, de 12 ou 15. Aí você já tem um de 12 que já está ali com os 18, está tudo errado dentro deles. E esse povo ainda ficou fechado dentro de casa 2 anos, sem convívio social, não sabem, nós não sabemos nem com que foi que foram envenenados durante esse tempo. Então, hoje eu tive reunião de pais e mestres, e a gente está ali, eu falei, gente, por favor, né, conhecem a pessoa aqui, mas conhecem muito pouco, né? Então, coloquem amor nas minhas palavras, tanto os pais quanto os mestres. A gente sabe que essas crianças ficaram 2 anos sem o pessoal dos 17, né? Que vão terminar agora com 17 anos. Então, a gente sabe que eles ficaram desde os 15. Você imagina o que é a pessoa, 15 anos, pô, pronto, está proibido de fazer tudo. Não vai fazer nada, não vai sair nem na rua, não vai não sei o quê. Ficam 2 anos, ou pelo menos ali dos 16 até... Não, dos 12, ou 13, ou 14, ou 15, e aí você ficar... Ninguém tinha o que fazer, Wellington. Chegou uma ligação. O som tá bom? Chegou uma ligação. O som tá bom? Tá ótimo. O som tá ok, né? E aí você fica imaginando assim, eu falando para eles, né? Porque tem uma turma que tá virando regaço. Mas são uma turma, assim, que não estão fazendo, mas nem estudam, nem permitem que ninguém estudam, e estão, assim, virando a vida dos professores um inferno. Né? E aí os professores falando, olha, vocês conhecem os filhos de vocês. Se eles estão faltando com respeito em casa, se eles estão tendo algumas atitudes em casa diferentes, por que é que vocês acham que lá fora seria diferente? Então converse com eles, tem um tom, existem umas regras, existem algumas coisas que não foi porque alguém escapou de pandemia ou perdeu ninguém da pandemia que as coisas saíram fora da normalidade. Não foi feita outra Constituição ainda depois que só porque teve pandemia. Então, as leis continuam sendo as leis, as regras, as normas, as coisas boas para a gente conviver em sociedade. E a minha menina se reclama muito disso, né? Ela fala assim, mãe, você precisa conversar. Falei, meu amor, você vai me dar nomes? Não, mas os professores sabem. Eu falei, primeiro, os professores, eles não vão citar nomes, porque isso não é ético. Agora, se você está tão prejudicada, e tá, né? Mas se você está tão prejudicada a ponto de eu abrir a minha boca perante todos, que a gente, os pais, a gente não sabe nada, só somos inocentes, mas se eu precisar, eu abro a boca, Wellington. E aí alguém precisa me apertar e fala, então dê nome, eu tenho que ter nome para dar. E você vai ter que segurar a bucha. Porque foi você que me deu o nome. A gente vai para frente com isso, né? Aí peguei os nomes, porque se precisasse, tudo bem, ia. E aí, durante a reunião, eu falei, gente, vamos falar o seguinte, que os professores estavam falando assim, olha, a gente está fazendo o possível desde o ano passado, quando voltamos para o normal, que a gente está dando o tempo para eles se adaptarem de novo, para estar convivendo com gente, respeitando entre eles, né? Então está se formando facções dentro da própria sala de aula. Então, gente, é tão assim, inimigos mesmo, e não sei o quê. E aí, fazendo o professor chorar, fazendo um regaço, não sei o quê, gente, um monstrinho. Então, a gente deu o primeiro ano, e agora, o ano que vem, eles não são mais nossos, são do mundo. E até aí eu estava segurando, né? Passou, eu falei, tá, agora posso um pouquinho, né? Tantinho assim, só, por favor, né? Então, me digam o seguinte, a gente sabe, e coloquem amor nas minhas palavras, a gente sabe que ficamos esse tempo aí sem ter aula, as crianças em casa, a gente não sabe como é que essas crianças foram alimentadas, porque durante a pandemia muita coisa foi revelada, muitos casamentos foram desfeitos, muitos pais se revelaram verdadeiros monstros, essas crianças, não sei o que, tá, um monte de coisa, tudo bem. Foram lá para conviver, vocês passaram um ano, passando a mão na cabeça, ajeitando aqui e ali, e estão vendo que não está resolvendo. Agora, em casa eu não sei o que está acontecendo. Os outros pais eu creio que também não. A gente crê que aqui estão se ajeitando. Aqui ainda é um lugar de educação. Aqui a gente não está pegando como se fosse aquela mãe que não quer saber do filho pequeno e leva para a creche, só para não estar com ele o dia todo. Né? Aqui a gente está formando cidadão. Eu estou botando os meus filhos. Eu pari filhos, eu tive cuidado com os filhos, eu não espero colocar eles aqui para ser desmantelado. Senão eu processo a escola. Eu estou entregando uma pérola, eu quero tirar daqui um colar, filho. Você não está entendendo?
Eu estou entregando matéria-prima boa, eu quero pegar daqui melhor. Né? Agora, se não está acontecendo isso, já passou um ano e não está tendo jeito, é a hora dos profissionais, que é novidade para todo mundo. Pandemia foi para todo mundo, é novidade para o aluno, é novidade para o professor, é novidade para os pais. Agora, está na hora de vocês, como profissionais, se encontrarem, se entenderem, mudarem o sistema, fazer o que quiser. Procurar o ladinho da cabeça que tem que bater no monstrinho e dar de testa. Porque a gente está jogando crianças, né, que vai para a rua. Qual é o nosso trabalho todo dia aqui? Eu digo sempre, eu quero encontrar os seus filhos para cuidarem de mim, e eu quero, como você e eu como pai, porque eles não estão aqui para nos ouvir, mas você como pai está. Então, eu quero encontrar profissionais melhor no futuro. Se eu não estou preocupada com esses meninos, porque eles já não são mais problema meu, já não vão estar mais na escola, que terminaram aqui o ensino médio, então vão para a rua. Só que vocês estão lançando monstrinhos na rua que passaram com vocês os 3 anos de pandemia. Qual a responsabilidade de vocês aí? Ah, mas foi porque passou pandemia, ninguém pôde controlar. Tivesse chamado os pais, tivesse chamado a prefeitura, o governo, tivesse chamado a polícia, chama o que for. Mas se alguma coisa aqui, Wellington, não deu muito certo durante esse tempo, qual o nosso papel, né? E aí ficaram alguns me olhando meio assim, eu falei, não quero saber se vai ser o padre, o pastor, a polícia, o diretor, os pais, quem é que vai ter que se encontrar aqui, porque nós só estamos na metade do ano. Como é que a gente vai colocar de uma turma, digamos que de 30, 15 pessoas não estão se entendendo, estão virando bandidos ali dentro. Bandidos, entre aspas. Mas se você não pegar aqui agora, o que você está botando no mundo? Então, se essas crianças elas não estão se respeitando entre elas, que valores que elas estão levando para respeitar alguém que tem uma opção sexual diferente, alguém que tem uma pele diferente, alguém que tem uma condição financeira diferente? A vida vai bater nesses meninos, os empregos não vão segurar. E aí vai ser mais uma vítima da sociedade ou vítima do Covid? Ó, vou te falar o que aconteceu comigo. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei desempregado, né? Estava num grupo de teatro, mas voltei para Pitangueiras e fiquei desempregado. A primeira oportunidade que eu tive foi numa escola particular para dar aula de teatro. A segunda, que eu jamais imaginei, foi cair dentro de uma escola estadual para dar aula. Pensa, um ator dando aula. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi me tornar professor. E uma vez professor, acabou. Esquece, você vai ser professor pro resto da sua vida. Vai ter aluno meu com 50 anos, talvez eu nem vou existir mais, mas vai falar do professor Wellington. E aí, Maria, a pandemia, para mim, ela tem algo muito especial. Que a igreja, o significado é chamados para fora. E aí nós fomos chamados para dentro. Deus colocou a gente para dentro de casa para a gente saber quem nós somos de verdade. Não tem como você saber quem você é se você não olhar para o seu interior. Então a pandemia foi para revelar a família. Foi um chamado para dentro, para você fazer essa reflexão de quem você é, da sua família, o que a gente está fazendo no mundo, né, de todas essas coisas. Fazer essa reflexão mesmo. E parece que a gente não aprendeu nada. Parece que a maioria das pessoas não aprendeu nada. As pessoas não querem saber quem são. E ao mesmo ponto que está todo mundo falando que quer saber quem é, que quer saber a identidade, que quer saber o propósito, vou te falar a real. Sabe por que muita gente quer saber propósito, identidade, a maioria das pessoas hoje? Dinheiro. Para saber se está fazendo a coisa certa para ganhar dinheiro. Para saber ser mais assertivo naquilo que está fazendo para ganhar dinheiro, não para transformação de pessoas. Não seria uma identidade, seria uma personalidade. Não, uma personalidade. E aí, o que acontece? O professor dentro da sala de aula, ele tem que saber quem ele é primeiro. Porque você falou lá atrás, né? Eu não consigo ser várias pessoas nos ambientes diferentes. Né? Então, eu sou o Wellington. Eu vou ser o Wellington, a minha essência é essa daqui que está conversando com você. Tanto é que ontem à tarde eu entrei na live, meu irmão viu o que eu estava falando e falou assim, ferrou, ele arrumou para a cabeça dele. Porque onde eu tiver eu vou falar aquilo que eu... Bom, a gente teve pessoalmente, eu sou quietinho na minha, né? Muito observador, mas quando abre a boca pode ferrar tudo com meia dúzia de palavras. Tá? E aí, um professor ele tem que saber quem ele é. Porque ele não é só um professor. E eu aprendi muito dentro da sala de aula. O professor, há uma diferença de professor e educador. E graças a Deus eu fui chamado de educador.
para trazer educação mesmo, para mostrar caminho, para ensinar uma cultura, não simplesmente jogar a matéria na lousa e falar assim, copia e me mostra o resultado e eu quero saber o que aconteceu. Não, não é isso. Eu quero te ensinar o que é vida. Transformar, Quero né? falar para você o que é vida. Eu quero te mostrar o que você vai aprender de verdade lá fora. E você pode começar a aprender comigo aqui dentro. Eu já tenho uma caminhada e eu ainda falava para eles, hoje eu entendo muito mais do que os meus professores falavam. Se vocês derem valor para os professores de vocês aqui dentro, ou pelo menos para quem é educador de fato, vocês vão sair daqui com uma jornada muito mais avançada. Eu aprendi muito com os meus professores. Graças a Deus. Hoje eu mandei um convite para uma escola, para 2 escolas. Aí uma diretora falou assim para mim, você tem que vir aqui primeiro, porque você é nosso, você tem que estar aqui com a gente. Você já foi nosso aluno, você já foi professor, você tem que estar aqui com a gente. Eu falei assim, calma, vai dar tudo certo, eu vou nos 2 lugares. Mas eu aprendi muito na escola e com os meus professores. Então, quando eu me propus entrar na sala de aula, Mari, eu fugi de tudo aquilo que os professores convencionais fazem. Porque o professor ele não tem o que o ator tem que fazer em cena, que é escuta. Escutar e observar. Eu não grito dentro da sala de aula, porque o silêncio ele chama muito mais atenção do que sua voz. Você vai brigar com eles. E como você vai saber fazer tudo isso? Se conhecendo. Então, por isso que eu fico louco quando eu vejo algumas coisas. As minhas aulas de teatro não são só aulas de teatro. É muito mais uma terapia do que uma aula de teatro. E os meus alunos, eles saem dali e falam assim, cara, onde você estava? O que está acontecendo? Você traz umas respostas que eu nunca vi na vida. Tem alunos meus da escola, que nem eu chego na sala de aula, a galera tem uma pulseirinha que coloca no pulso, que são 3 cores, o preto, 4. Preto, vermelho, verde e amarelo. Aí, a primeira coisa que eu pergunto para o aluno, por que você está usando isso daí? É estética ou você sabe o que é o que você está usando? Ah, professor, aí eu já tive que ouvir assim, isso daqui, professor, significa o seguinte, o verde é a erva, o amarelo é a seda, o vermelho é o fogo e o preto é a fumaça, professor. Eu falei assim, meu amigo, tira essa pulseira do seu braço que você não sabe o que você está vivendo, isso daí é história. Isso daí tem muito significado, isso daí é muito profundo. Então você precisa saber primeiro o que você está usando, porque se alguém te perguntar, pode ser que a pessoa não vai te perguntar, mas se alguém te perguntar, você tem que saber o porquê você está usando. Sabe o que significa? Isso daí significa o seguinte, o verde são as matas, o amarelo é o ouro que foi roubado, principalmente da África, dos países que foram colonizados. O vermelho é o sangue dos negros que foram massacrados, escravizados. E o preto significa os negros. Então isso daí é uma história. Eu te dou uma aula de história sobre isso. Entende? Mas o professor, ele está preocupado com o quê? De jogar a matéria na lousa. A maioria dos professores estão isso. Então não tem uma questão de ser humano. De ser humano. Ele chega lá e não tem escuta, e não tem observação, porque, às vezes, você quer dar uma aula e o aluno está com muito problema dentro de casa. E é aquele aluno que não deixa ninguém e não deixa a aula acontecer. O que ele quer? Eu já parei aulas várias vezes e falei assim, gente, vamos parar tudo. Olha para fulano de tal, porque ele está precisando de atenção. Você quer um abraço? Você quer ouvir que eu te amo? Eu te amo, cara. Você quer um abraço? Eu vou te dar um abraço. Eu acho que é isso que você está precisando para a sua vida. Entende? Então, o que falta é ser humano, é você saber quem você é e aquilo que você pode oferecer para as pessoas. Eu fui para dentro da sala de aula sem ter ideia do que era ser um professor. Mas eu tinha todas as ferramentas de um ator. Entende? Eu tinha todas as ferramentas de um ator e eu já dava aula de teatro. E aí, juntou com o propósito, que o propósito não é dar aula. O propósito é entrar naquele lugar e transformar a vida daquelas pessoas, fazer com que eles saiam daquele lugar pensando e olhando para a vivência que ele está tendo e falar assim, cara, a solução. Cara, é possível. Olha a história desse maluco aí. E ele sentou na mesma carteira que eu nessa escola. O meu professor de matemática deu uma aula para ele. Olha, ele está aqui. Olha as coisas que ele já fez. Olha as coisas que ele está fazendo. Entende? Então, a questão de autoconhecimento é essa jornada para mim.
é a jornada que você tem. E você vai passar por vários lugares, assim como foram com os homens bíblicos, e se você não transformar as pessoas e o ambiente, a circunstância que aquelas pessoas estão naquele lugar, porque a gente foi chamado para isso, você ouve a voz de Deus para isso, para ir lá e comunicar uma mensagem, trazer esperança, trazer uma mensagem de conforto, ou talvez até de exortação, que é de bom ânimo, colocar a pessoa no lugar certo dela. Você precisa saber quem você é. Você precisa estar disposto a, às vezes, chorar, sofrer, a ficar sem comer. Maria, eu andava em Ribeirão Preto muito, e eu passo por Ribeirão Preto, às vezes, em alguns lugares, eu falo assim, aí eu olho para a Luana e ela fala assim, você vai falar que você passou por aqui andando a pé até tal lugar, né? Eu falei assim, eu fiz isso várias Eu vezes. conheço bem essa estrada, né? Banana era o alimento que eu mais tinha, que era uma das coisas que eu conseguia comprar para comer. Entende? Então eu sempre tinha banana na minha bolsa. Então quando eu vejo banana, eu lembro de. Eu amo All Star, porque era o tênis que eu tinha na época. E a Luana me deu vários para que eu pudesse andar, para que eu pudesse fazer as coisas. Eu tenho um lá que está detonado e não jogo fora, porque é uma memória. Que eu olho para ele e falo assim, Esse é o solado, né? Você não tem o tênis, ou você tem a parte da frente, ou você tem o solado. Ah, tem um buraco lá atrás dele. Entende? Mas por que a gente vive do mundo que a gente está? Porque a gente vive personagens de uma peça de teatro. E o ator, o bom de ser ator, é porque você sabe quem é de verdade, ou quem está sendo de verdade. É difícil porque fingir com um ator, né? A gente entende muito de construção de personagem. Aqui dentro do digital, se eu quisesse, eu montava um personagem aqui, Mari, e sei lá o que eu ia fazer nesse lugar. O que o povo quisesse, né? Você ia fazer o que o povo quer, né? Agora, como a gente já tem uma certa consciência de que, assim, cara, tudo bem, eu vim para servir o povo. Olha que coisa linda. Eu vim para servir o povo. Não é porque eu goste tanto, não, é porque eu sei que isso agrada ao meu Senhor. Então, pelo meu Senhor, eu posso servir ao povo. Agora, será que eu posso servir ao povo a ponto de me prejudicar? Ou eu posso linkar as coisas agradáveis? Eu posso servir ao povo, eu amo de verdade, eu amo gente. Então, eu posso servir ao povo me divertindo, fazendo o que eu gosto. Aí fica leve. Aí fica bom para mim. Aí fica bom para mim, entendeu? Agora, quando diz assim, olha, você vai para o digital, porque é terra de ninguém, ou você vai fingir, você vai não sei o quê. Mas eu preciso mesmo sacrificar a minha vida, porque não é o que os outros acham que eles vão acreditar, ou deixar de acreditar. É até quanto tempo eu vou carregar isso aqui. Né? Muita gente pergunta e fala assim, mas quando é que você vai parar? Eu posso parar amanhã, meu amor, se não tiver mais vontade. Eu posso parar amanhã se tiver mais vontade. Tem um amigo meu que ele deu um boom no digital. É da mesma cidade, a gente é brother mesmo. Ele deu um boom no digital. Nossa, o cara tá assim, muito grande. E ele sempre veio pra minha cidade, a gente conversa, a gente tá sempre junto, tal. E aí, as pessoas sempre me perguntam, mas como ele fez isso? Como ele conseguiu? Como ele chegou nesse ponto? Como ele consegue morar naquela mansão? Como ele consegue ter as coisas que ele tem? Sabe o que eu falo para as pessoas? Sendo ele mesmo. Ele continua fazendo a mesma coisa que ele sempre fez aqui, só que aqui ele era o louco, ele era o inconveniente. Ele era o entrão. Ele era o cara que não sabia se colocar no lugar dele. Até que ele encontrou o lugar dele. Não, o lugar dele não, o lugar que o povo queria colocar ele, né? O lugar dele, ele sempre soube que era aquele, só que as pessoas não queriam deixar ele ocupar aquele lugar, porque achavam que era desmerecido, né? Sim, e eu falo para ele, ele continua sendo a mesma pessoa. E de fato, não mudou nada. Nada. Eu já fui... Muda porque a pessoa gosta, né, Wellington? Ele gosta de fazer o que faz. Mas sabe o que é o mais legal? Porque a gente sempre conversa muito, a gente conversava muito, né, aqui pessoalmente. E eu continuo puxando a orelha dele nos mesmos sentidos, isso que é muito legal, assim. Não porque ele não mudou. Mas tudo é muito parecido, então é muito bacana. Então eu falo para as pessoas, ele só é aceito do jeito que ele é, ele não precisa mudar, ele não precisa montar um personagem, ele não precisa fazer nada disso.
ele continua sendo o mesmo cara. É isso. Quando você se propõe a ser quem você abraça a sua verdade, né? Você ouve a voz de Deus dentro de você e ele vai te instruindo, vai te mostrando o caminho e ele vai te levando para os ambientes, né? E eu costumo, quando eu chego num ambiente, né, novo e eu tô lá, eu falo assim, se eu tô aqui é porque eu pertenço a esse lugar. Eu já fui lá em Alphaville, de vez em quando eu vou lá, eu piso lá, falo assim, ó, se eu tô nessa terra aqui, meu amigo, eu não vim aqui por acaso. Eu pertenço a esse lugar. Se eu vou morar aqui, não sei. Mas se Não eu sei estou nem se eu vou aqui, querer, porque né? Por Deus. que que tem que ser lá? Eu não sei nem se eu vou querer, por que que tem que ser Não, lá? É para poder sim, responder mas eu para o falo assim, povo que lá é que é bom, né? sim. E eu só falo assim, se eu estou aqui, se eu cheguei nesse lugar, se eu piso nessa terra, eu faço parte de tudo que acontece aqui. Olha, Eu eu pertenço a acho, eu esse não lugar. tenho certeza, tá? Mas eu acho que a gente vai marcar um encontro desses aí em Alphaville para poder estar ali, né? Acabou de chegar o brabo aí de amanhã, né? O Marcelo. X, né? Fazer que nem diz o meu abusado. Ele não é só o brabo, não, o abusado Jair. Então, ele está começando, aliás, acho que eles estão alinhando um movimento do 360, né? Do 360 graus ali para trazer aí para Alphaville, né? Então o cara já está saindo de lá do Paraná, está chegando até aqui em São Paulo. Eu acho que dá para a gente fazer um esforço de chegar, né, Marcelo? Sair aí do Rio, outros saírem de outro lugar, e a gente se reunir todos em São Paulo. Por quê? O que é que eu quero? Eu vejo muita coisa. Eu posso não fazer nada, nem para mim, mas se eu puder dar um empurrão nos outros, para mim já está muito bom. Né? Então, a gente pode juntar todo esse nosso povo, juntar daqui, juntar dali, e nesse movimento está juntando todos, né? Então, você imagina, faz o movimento lá em Alphaville, ou pode estar trazendo aquilo que eu falava para você, né? Ah, nessa vinda deles a São Paulo, o que é que custa passar no Catarse? Como é que a gente pode fazer para estar passando pelo Catarse? Ou, de repente, a gente ir lá em Franco da Rocha passar pela Arenice? Ou, quem sabe, até a gente estica e desce até a Baixada? Né? O que é que a gente precisa para fazer isso? Para poder dizer assim, olha, eu posso até ter me arrebentado, mas eu tive vontade, um dia passou pela minha cabeça e eu posso estar, de verdade, devaneando, mas eu gosto desses devaneios em que você vê a possibilidade de cada vez mais, né? Se a gente pensou e vai fazer ainda esse cruzeiro do pessoal do digital, você imagina o que é começar os encontros online. A pandemia está ficando para trás, né? Então, quando eu Sim. imagino as minhas hashtags espalhadas pelo mundo, como o dono dá, a dona dá, você já imaginar, pegar esses bravos que a gente está fazendo, pô, Wellington, isso para alguém, alguns meses atrás, alguns aninhos aí atrás, eu não passava de uma louca, de uma doida. Como é que você abre a câmera para estar dizendo no meio do povo, no digital, que você está procurando o homem, que não sei o quê, coisa mais ridícula, coisa mais não sei o quê. E hoje você vê, como eu falava ontem, né? Só nesse movimento, eu tenho 3 irmãos para estarem comigo. Que se o movimento não tivesse acontecendo, não tinha como eu chamá-los primeiro para poder dizer assim, vem aqui me ajudar, e talvez as pessoas não viessem, porque é um movimentozinho ali de irmão. Não, primeiro o movimento aconteceu, para poder as pessoas irem chegando, né? E por isso, cada vez mais, eu sou grata a você, que foi um dos primeiros a me sentar ali, rasga mesmo o coração, né? Você e o pastor Renato, que não pôde mais participar, porque está no trabalho, né? E o horário é assim mesmo, é essa dificuldade, que já é mesmo para fazer a seleção ali nos escolhidos, né? Não sou eu, é Deus, então, né? Então, assim, É mas ele que escolhe. é ele que escolhe, né? E aí tu vai vendo que dá, né? Que dá. Tem a Angélica aí, ó, Angel Pix, né? Gratidão, tá, dona Angel. Falei para Angel, era Angel Mix. Eu falei, muda logo isso de uma vez e coloca logo aí Angel Pix, né? E a Angel, ela é de Brasília, que também faz esse movimento. Meu amor, antes, no lombo de um cavalo, tudo era distante. Hoje, em cima de uma cadeira de avião, você pisca e já está lá. Não é verdade? Ô Maria, quando eu comecei no digital, né, eu sou bem ousado, né, em algumas, parece que não, né, mas algumas coisas eu sou. Eu fiz 2 imersões presenciais aqui no Catarse, tá? Eu E reuni aí, ó. uma galera, trabalhei algumas coisas e agora eu estou me preparando, estou preparando algumas coisas aqui, tenho escrito algumas coisas e estou preparando algo porque eu acabo utilizando técnicas de teatro, que é esse mergulho interno, e, cara, você traz coisas muito poderosas, tá? Então, eu ainda não sei em qual momento, estou estudando, estou vendo, vou começar a experimentar algumas coisas
presencialmente com algumas pessoas aqui, mas eu creio que vai ter um fruto muito grande do que vem vindo pela frente. E sempre tive esse desejo muito grande de algo presencial, né? E eu sei que Deus tem algo grandioso para que isso aconteça. O teatro na minha vida não veio à toa, tá? Como eu sempre digo, o teatro é a maior ferramenta que eu tenho de transformação. E quando eu consigo colocar as ferramentas de teatro somadas com a espiritualidade, você não tem noção do que pode acontecer no ambiente. Exatamente, né? Eu não estudo PNL, eu não estudei nada disso, mas pelas técnicas de teatro que eu conheço, e tudo que eu uso de PNL, tudo que eu já ouvi de coach e tal, eu olho para a galera e falo assim, meus amigos, isso é teatro. Só tem outros nomes. É como o que está na Bíblia, né? Hoje a gente dá nome para tudo, mas já está lá, tudo veio de lá. A gente só saiu renomeando, né? Sim. Acha mais bonito, está mais na moda, então vai lá e renomeia. Amado da minha vida, coração de dragão, coisa linda, né? Eliane Tafarel, acabou de chegar a ponto de tomar um cheiro. Tá? Gratidão, viu? Por mais esse momento, por mais esse encontro nosso. Eu não sei se você percebeu, mas foi tão bom que a internet nem caiu, né? Ameaçou, mas não conseguiu voltar. Está começando a acostumar, né? Está começando a acostumar, né? Para quem fazia 3, 4 vezes tinha que voltar, mas a gente voltava, então é melhor deixar. Já sabe que são doidos mesmo, né? É melhor deixar, tá? Então, gratidão, tá? Gratidão por esse engrandecimento, né? Gratidão por tudo. Gratidão por você existir, gratidão por você estar sempre assim, né? Na preocupação de nos ajudar, né? Nos ajudar, nos levar mesmo ali ao colo do Pai, tá? Gratidão também por você estar aqui me ajudando, né? Me ajudando de verdade. Mas, Maria, o que é que você está fazendo? Eu não sei, não me interessa, nem se preocupe. Eu mesmo que sou a dona, não me preocupo. Deixa o negócio acontecer, né? O que vai acontecer aqui, só Deus sabe. Não sei se aqui é como a história do teatro. Você não sabe se vai ser aqui, você não sabe se vai ser no didático, você não sabe se vai ser no presencial. Você não sabe de nada, você só sabe que alguém um dia disse assim, senta ali e faça. Pronto, acabou. Fechou. Né? O que é que o senhor quer? Vai colar? Vai. Se não colasse, se eu trouxesse as pessoas apenas para passarem mau tempo, né? O Wellington, passar o mau tempo, né? Você perder tempo, não. Além de servir para mim, eu tenho certeza absoluta, pelas declarações que eu recebo, né? Graças a Deus, né? A gente tem feito diferença na vida das pessoas. Graças a Deus. Então, se tem feito, por que é que eu estou preocupada? Deixa fluir, né? Deixa fluir. Na hora que Deus disser assim, ó, meu amor, deu, então vai para outro dia, vai para outro formato, vai para não sei o que, também vou. Do jeito que começou, termina. Ninguém tem aqui um contrato que vai matar ou vai morrer por causa das coisas, não. Mas enquanto ele quiser, a gente faz o esforço, é na gente, o corte é na gente, o tempo é na gente, porque o retorno também eu tenho certeza absoluta. O maior é nosso. Né? Eu tenho visto nas adversidades que eu tenho enfrentado dentro de casa, com família, com saúde, com tudo, pode ter sido disso? Pode, que a gente mexa um dedo. Então o inimigo vem dar uns coices. Mas também pode ter sido o fato de Deus já estar preparando, porque sabia que eu ia passar. Então eu nunca vou saber. O importante é que tá dando tudo certo, né? Tá dando tudo certo. Deixa eu ver aqui o que é que as meninas colocaram. Maria, tão espontânea. Eu ri muito e aprendi também. Você não viu nada. Se eu estiver brava, aí fica ruim, fica feio. Saudade, tá lembrando? Peguei o final, mas peguei um teco do que sempre é bom ouvi-los, né? Ô, Eliane, assista essa live depois, foi maravilhosa, né? Gratidão aqui a todos, foi muito bom mesmo. Eu gosto. Se deixar, você sabe que se deixar a gente vai 5 horas conversando, não tô nem aí, ó, tá? Por quê? Porque é uma coisa legal, quem pode, e às vezes as pessoas falam assim, mas é bom fazer pouco para o povo ficar com vontade. Eu não preciso que ninguém venha na minha fonte porque tá com sede. Eu quero que você já amanheça o dia sabendo que tem água fresca. Então, eu não quero que você venha porque você está com sede. Ai, meu Deus, onde é que eu vou matar minha sede? Tem ali. Não. Eu quero que você saiba, qualquer hora que você quiser passar, tem água fresca, bem. Agora, você quem sabe, se você quer tomar, né, ela fresquinha, mas depois que os passarinhos passarem lá, tomar banho, lamear, aí, né, aí vai de cada um. Mas a gente está aqui para quê, né, Wellington? Eu acho que de todo esse pessoal que se predispôs isso e aquilo, eu acho que só você tem essa loucura mesmo de ficar aí todo dia sentado, fazendo o que o povo quer. Ah, mas eu não gostei do assunto, eu só posso ficar 10 minutos. Pega a sua porção, né? É o que você diz sempre. Pega a sua porção. O importante é que em qualquer momento que você passe, vai ter uma palavra para você.
né? Agora, como eu acredito muito que a gente pode estar enchendo a caixa d'água para sempre que precisar ter um estoque, né? Eu não consigo, né? Então eu fico, eu faço muito, tá? Encerra pra gente com uma, encerra pra gente com uma oração, por favor, né? Que eu amo ver você Amém, orando. com certeza. Ah, bom ouvir isso. Amém. Vamos orar, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Senhor, assim como foi lido no texto aqui, o Senhor nos conhece desde a fundação do mundo. E desde a fundação do mundo, muito antes disso, o Senhor já nos escolheu, o Senhor nos chamou, nos escolheu para que nós pudéssemos fazer coisas grandiosas nessa terra. Para que, através da nossa vida, outras vidas sejam tocadas e transformadas. Pai, em nome de Cristo Jesus, que Teu Santo Espírito nos convença de quem de fato nós somos. Que Ele traga, Senhor, em nós a identidade de Cristo, que nós sejamos parecidos e semelhantes com Ele cada dia mais. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada vida, cada família que está comigo, que tudo que foi dito neste lugar seja dito para a edificação de quem nós somos. Pai, obrigado, Senhor. Eu abençoo a vida da Maria com toda sorte de bênção. Abençoo, Senhor, a família e a casa dela, que ela continue, Senhor, nessa jornada de transformar vidas e trazer verdades aos corações. Pai, obrigado, Senhor, por este momento qual nós estivemos na mesa, comendo, Senhor, do pão vivo que vem do céu. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Bem, Deus amém, amém, abençoe. viu? Que o Senhor possa devolver realmente em bênçãos para você tudo que você deseja para a gente. Eu tenho certeza Amém. absoluta que você só deseja o que há de melhor, né? Então, que Ele possa de verdade estar protegendo você, sua casa, ativando você e ativando também todos aqueles que você se encontra, né, por perto. E se tiver de verdade, que tem também aqueles que ficam, né, com a má intenção, que o Senhor possa estar livrando você, né, cobrindo você com o manto dele, colocando em você ali Amém. a proteção dele, né? E que a gente não tenha medo, porque é exatamente aquilo que eu disse para você. Se a gente acredita que Deus está conosco, se você quiser voar, você voa. Mas primeiro pergunta para ele, é da sua vontade? Vai lhe agradar? Né? Se for da sua vontade e Amém. for lhe agradar, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai me dar asa ou vai me dar anjo para me segurar. Agora, se for só também para satisfazer a vontade do homem ou desafiar quem esteja me desafiando, que o Senhor tire esses cão de perto de mim, que é tudo tentação. Beijo, meus amores. Amém. Beijo, Deus Beijo, até abençoe. amanhã, se Deus quiser, e amanhã com o Marcelo. É Marcelo, diretamente do Rio de Janeiro, aí conosco, Amém. tá?